Cara, se não entendeu nada sobre neo-ortodoxia, entenda isso. O liberalismo fez uma aposta no ser humano. E não foi só o liberalismo teológico. A modernidade, de maneira geral, o faz. Do ponto de vista teológico, o que isso significa? Significa imanência. Ou seja, aquilo que Deus criou, o ser humano, tem muito de divino nele. E, portanto, a gente chega no progresso, sendo humano e demasiadamente humano. Essa é a conclusão ali do liberalismo teológico. É uma aposta na capacidade da humanidade de produzir uma espiritualidade positiva, inclusive. A reação neo-ortodoxa é responder de uma maneira muito bartiana, não, ponto. O ser humano não chega lá. Ele não chega lá sozinho. E aí, a resposta bartiana, que todos os outros vão circundar em torno dessa resposta, em alguma medida, é dizer o seguinte: o ser humano não chega lá, precisa de revelação, e a revelação é um milagre. E se você quiser entender, né, a ortodoxia, o começo é sempre por aí. O começo é dizer, o ser humano não dá conta, e para que se possa fazer teologia, você depende de um milagre. Que milagre é esse? É um Deus que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente distinto, sem pecado, escolher se revelar para seres humanos incompletos, impuros, falhos e pecadores. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 545. Eu sou o Rodrigo Bibo e a neo-ortodoxia, ela é boa? A gente precisa de uma nova ortodoxia? Porque neopentecostalismo é ruim, sei. Aqui é o Alex. E hoje eu vou falar de neo-ortodoxia coisa nenhuma, é teologia da palavra que se chama esse negócio. Eita, laia. Aqui é o Cacau Marx e... We don't talk about Brunner, no. We don't talk about Brunner. Não falamos do Bruno. Não é do Brunner, quer dizer. Aqui quem fala é Vitor Fontana e BBB hoje não é Big Brother Brasil, nem Bom, Bonito e Barato, é Bart, Bonhoeffer e Burtman. Ô louco, o que é isso? Pulou o preferido dele, ele pulou o preferido dele, que é com B também. É porque você já mencionou que a gente não vai falar do Brunner. Eu não posso errar aqui, que eu tenho gente me julgando, tem gente olhando pra mim com olhares de julgamento pra minha pronúncia do alemão. Olha horrorosa. só. E aí, pessoal, eu sou Leonardo Cruz e pau que dá em Fridas, dá em Francis. Ô, gente, é muita nerdice. Não, essa foi muito boa, amor, essa foi melhor. Ai, gente, ó, se você não entendeu, tudo bem, eu também não entendi. Esse BTcast aqui, ele é um nível, assim, muito alto. Galera, a gente vai ter coisa aqui que às vezes nem em faculdade de teologia se fala. Tá? Nem em faculdade de teologia se fala. Então, o que eu quero dizer? Se você tá tendo um primeiro contato com o BTcast, que é o podcast aí do Bibotalk, um dos podcasts do Bibotalk, e esse é o seu primeiro contato, ó, te acalma, vai ser mais cabeção. Então, eu queria dizer pra ti, talvez, vai lá ouvir um BT Papo, ouvir um outro tema sobre tradução da Bíblia, vai aproveitar que saiu a revisão da NVI, volta lá pra ouvir aquele BTcast. Talvez esse seja o seu primeiro contato com o BTcast, não sei. Eu ia sugerir pra assistir primeiro sobre liberalismo, Boa. Mas lá eu tô muito arrogante, não quero. Eu ia fazer esse disclaimer. O primeiro Pode contato ser comigo outro, pode ser não, outro. pode ser Vitor Fontana falando sobre Filipenses, entendeu? Salmos. Mas assim, saber liberalismo é importante para saber na ortodoxia, mas depois a gente entra nisso. Exato. Até porque esse BTcast aqui, ele é de fato a continuação de um outro podcast sobre liberalismo teológico, então é um assunto mais cabeção, tá bom? E a galera pedia, e a gente vai falar aí agora dos teólogos modernos também, a gente vai começar aí meio que uma nova série aqui, e claro, vamos ter que introduzir esse conceito de neo-ortodoxia, que já não é mais esse nome, porque o Alex já gosta de outro nome. Enfim, estamos com esse tibaço aqui para conversar sobre história da teologia, mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recadinhos paroquiais dessa semana, eu quero destacar mais uma vez para você, ouvinte querido e querida, que venham estudar conosco na EBTEC.
EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Sim, galera, na Escola Bibotalk de Teologia você tem aulas com professores capacitados e você tem mentoria quinzenal ao vivo comigo, Cacau Marques. Você tem participação numa comunidade, que é uma comunidade muito legal de estudantes, onde também está presente o Bibo, está presente eu. Nós estamos ali também tirando dúvidas, contribuindo ali na sua formação, orientando em termos de bibliografia. Você tem acesso a materiais exclusivos e também e-books que só os alunos da EBT podem receber, e eles vão receber e ler, produzidos por nós, com transcrições de aula, com transcrições de BTcasts, com artigos inéditos. É muito legal mesmo. Venha fazer parte do EBT. E eu tenho uma excelente notícia para você que sempre quis fazer parte do EBT, sempre quis estudar conosco, mas nunca pôde fazer isso. 15 de março, sexta-feira, que é o Dia do Consumidor, nós teremos uma grande promoção em que você, usando o cupom sem juros, vai receber 30% de desconto e vai participar da EBT pagando sem juros. Nós assumimos os juros para você. Dessa maneira, a sua parcela na EBT vai ficar por menos de R$33. Sério, cara, sério. É uma coisa inexplicável, com conteúdo muito bom, com aulas caprichadas. E esse é o nosso presente Dia do Consumidor e também meu aniversário, porque meu aniversário é dia 15 de março também. Então você vai lá, escreve lá sem juros no cupom e você vai receber esse descontaço para vir estudar conosco. É isso aí, vem pra EBT. Também mais um destaque aqui, não é? Dia 15 de março, Dia do Consumidor, e nessa semana toda a Amazon tá cheia de promoções. Se você for comprar alguma coisa, não se esqueça de usar o nosso link de afiliado. Você ajuda muito o nosso ministério dessa maneira. Vai lá, clica no nosso link lá no nosso site, né? Entra lá, você entra por lá, faz seu carrinho, compra por ali, né? E aí você já nos ajuda com uma porcentagenzinha da sua compra. Não aumenta nada para você, não gera nenhum custo adicional para você e já nos ajuda bastante nesse nosso tempo de Bibotalk. Muitas melhorias foram feitas graças a essa porcentagem dos afiliados aí, tá bom? Do link de afiliados. Então, se você for comprar alguma coisa na Amazon nessa semana do consumidor aí, beleza? A gente agradece muito! Gente, no sábado, dia 9 de março, nós tivemos um evento sensacional em São Paulo, na Igreja Cristã Conselheira, o nosso BT Day. Esse BT Day foi sensacional porque contou com a presença do sensacional Alexandre Melhoranza, sim, meus amigos, vindo lá da França, não é? Naveguei pelo Oceanê Atlantique e chegou aqui. E aqui ele participou, tivemos esse evento patrocinado pela Mundo Cristão, a Mundo Cristão esteve lá conosco, falando do tema do livro dele, o livro que é Deus Não É Seu Ídolo. Então o nosso tema foi Fábrica de Ídolos. Tivemos lá palestra do Alexandre Melhoranza, palestra minha, eu falei sobre a idolatria de Mamon, como servir Mamon, e também tivemos uma palestra do Alex Stahlhofer, que falou sobre a idolatria da influência, da fama. Gente, foi muito legal. Tivemos gravação de BTcast ao vivo. Você vai ter acesso a esse conteúdo como um BTcast MC, tá? E você também vai ter, eu acredito, acesso às palestras. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você perdeu este encontro maravilhoso de ouvintes do Bibotalk em São Paulo, haverá mais BT Days esse ano, tá bom? Nós já temos um marcado para maio no Rio de Janeiro, que vai ser lá na Igreja Batista Betânia, pastoreado pelo nosso querido amigo Kenner Terra, tá bom? Vai ter participação do Bibo, do pastor Kenner também, do Léo Cruz e do Alcino, que eles vão estar lá todos falando nesse BT Day, tá bom? Já temos inscrições liberadas. Você entra no link aí na descrição do episódio. Você que é do Rio de Janeiro, você que é de outro lugar e quer ir para o Rio de Janeiro para participar do BT Day, você já vê lá tudo certinho, onde fica, quais são as questões ali para você participar e já faz a sua inscrição. Teremos mais um evento em São Paulo também em maio, teremos outro encontro mais para frente no Rio de Janeiro de novo. Esse ano São Paulo e Rio estão disputando aí para ver quem tem mais BT Day, né? Mas vamos lá, esteja com a gente nesses encontros que tem sido muito edificante, muito legal, é muito bom nós nos conhecermos e é muito bom também ver
ver a comunidade Bibotalk crescendo em relações horizontais, não é? Não é só daqui, da produção do conteúdo para o ouvinte, mas também criando uma comunidade entre os ouvintes que se encontram e ali celebram também, não só o fato de que gostam do Bibotalk, mas especialmente o fato de que amam a Jesus Cristo e levam a sério o estudo da teologia. É isso, meus amigos. Fiquem aí com este podcast que eu tenho certeza que está excelente. Até mais! Vamos lá, meus amigos, Alex, Léo, não sei, Cacau, todos aqui são familiarizados com esse período da história da teologia que a gente chama de neo-ortodoxia, né? Que, grosso modo, o pessoal diz que é uma reação ao liberalismo teológico. Mas eu queria ampliar não, eu queria localizar, Alex ou Léo, não sei quem que... Aliás, todos vocês, né? Meu Deus, eu não sei nem quem que eu chamo pra conversa aqui, porque todos vocês já lecionaram esse tema. Mas eu queria, galera, aqui, localizar um pouquinho a audiência, em que momento da história da teologia e lugar, né? A geografia é importante aqui também. O que a neo-ortodoxia, que é comumente chamada dessa forma, ela está localizada em que período aí na história da teologia? Só para a gente poder fazer esse comecinho, para a galera poder ambientar aí o que tá rolando. Quando a Alemanha estava tomando de 7-0 e fez o gol de honra. Esse é o 7-1 invertido. Pra continuar na vibe da brincadeira, a gente tava zoando lá no grupo que, assim, eu não sei o Alex, mas a gente tem um nível de representatividade aqui, porque cada um é de um time. O Cacau tem o tradicional selo Calbart, o Vitor do Brunner, eu sou do time Nibor e o Alex eu não sei. Alex, se você Alex tem um é time... bom refa, é bom refa. É, bom refa. Teologia é da verdade. comunhão, coisa nada. Então aí, fechou. Só o Bibo tá de campo neutro aqui. Eu sou o que não sabe nada. Aí eu sou a igreja que não entendeu vocês. Sou a igreja que não deu muita bola. Ai, meu Deus, mentira. Vamos lá, Alex, já que tu vai sair mais cedo pra buscar as crianças, dá uma localizada aí pra gente, por gentileza. Vou começar com uma brincadeira. Nós estamos entre os tempos, quando a gente está falando de neo-ortodoxia, para já pegar de cara o nome da grande revista que marcou época para essa teologia, que é Zwischen den Zeiten, Entre os Tempos. Foi inaugurada com um artigo do Golgaten, com esse mesmo título, Entre os Tempos, e onde ele não formula ainda uma nova teologia. Esse talvez é a grande coisa da neo-ortodoxia, ela não formula uma proposta teológica para um novo tempo, mas ela reage ao que veio antes. Então, o que é que veio antes? Ela está reagindo, sem sombra de dúvida, ao liberalismo. Então, se a gente for colocar ela historicamente, ela está 1920, é pedra fundamental com a revista Entre os Tempos. Então, é o período logo após a Primeira Guerra Mundial, e é um período de reação, não só teológico, cultural, social, mas a todo um pensamento que vem, não é só do liberalismo, tá? Você tem uma mistura de liberalismo com um pensamento popularesco na teologia. Tem que imaginar que os crentes, vamos dizer assim, mais conservadores, e também os liberais, eles manifestavam o mesmo tipo de pensamento, que é a ideia de que havia uma espécie de igreja do povo na Alemanha. A gente está localizado isso aqui na Alemanha, tá? Quer dizer, onde está acontecendo isso? Está acontecendo na Alemanha. Uma igreja estatal, uma igreja que, segundo Schleiermacher, não deveria ser mais estatal, mas ela deveria ser do povo. Por que do povo? Porque o povo é revelação de Deus. A raça é revelação de Deus. O sangue é revelação de Deus. Não só a escritura. Então, a igreja, ela revela, na medida em que ela é uma mistura de revelação particular na escritura e de revelação para o povo alemão, ela mistura essas duas realidades. É o que Ritschl vai fazer, Albrecht Ritschl vai fazer, ao colocar a teologia para orbitar em dois pontos focais: a escritura e a cultura. Então, nós somos tão dependentes da cultura quanto da escritura no fazer teológico. Isso para Albrecht Ritschl, um grande nome do liberalismo teológico, onde, na verdade, as duas têm o mesmo peso. Não é nem tradição, gente, não é magistério, não é nada, é a própria cultura. E aí você entende por que essa ideia que vai depois se desenvolver lá no nazismo, tá? Com a teologia que vai conversar diretamente com o nazismo, por que ela encontra um terreno tão fértil na Alemanha? Mas não é só a Alemanha, tá?
Eu estou citando a Alemanha porque é onde a coisa ferveu, o caldeirão ferveu. Mas ela extrapola e ela vai além. Então, local e época, a gente pode dizer, entre as duas guerras na Alemanha, é ali que o caldeirão ferve. Eita. Vitor, você tinha manifestado algo com o seu dedo? Você fez o número 12, né? É isso? Títulos do Palmeiras, é isso? Não, era só uma aprovação ao que o Alex está colocando, que não foi restrito à Alemanha. Em primeiro lugar, porque a gente tem representantes importantes da neortodoxia que tem uma tradição ligada à Suíça, mas também porque me veio à memória que o Alex está traçando essa questão racial lá a partir do Schleiermacher e todo mundo que trabalhou a questão da hermenêutica na filosofia e na teologia alemã do Schleiermacher para frente, se pegar o von Herder, por exemplo, e curiosamente, se a gente pegar cristianismo nacionalista americano hoje, a concepção de raça, por exemplo, do Stephen Wolf, que é um dos caras que a galera do nacionalismo cristão gosta de usar, ele usa precisamente a concepção de raça do Herder, do Johann Gottfried von Herder, que desembocou, a gente sabe onde, desembocou precisamente nesse nacionalismo alemão, que tinha ali um zeitgeist em toda a Alemanha, popular e também acadêmica, amealhando gente de muito tráfego dentro da academia, mas também gente de nenhum tráfego dentro da academia, e essa reação da neo-ortodoxia, ela é apenas mais uma das muitas reações nas áreas das humanidades ao espírito da modernidade que estava fraquejando, que estava entrando em frangalhos por causa da Primeira Guerra e posteriormente por causa da Segunda também. Então, esse mal-estar que gera o Barth, que gera o Brunner, que gera o Gogarten, que o Alex acabou de citar, é o mesmo mal-estar que em outras áreas do conhecimento humano gera o Ortega y Gasset, gera outros caras nas suas mais diferentes áreas, na economia também, vai gerar o Keynes de um lado e a Escola de Chicago de outro, e a própria Escola Austríaca vai surgir dentro dessa insatisfação com a modernidade em algum sentido. E eu acho que talvez a gente colocar a neo-ortodoxia dentro desse bojo não apenas como uma reação ao liberalismo, mas como uma insatisfação com o espírito da modernidade representado ali, principalmente dentro de Kant e de Hegel, eu acho que a gente consegue situar as coisas um pouquinho melhor. É a crença no progresso que é fortemente atacada por esse movimento. É fundamentalmente a ideia de que a humanidade está progredindo, e é uma forma de pós-milenarismo, né? Por exemplo, no campo evangelical, 1910, com uma conferência de evangelização em Edimburgo, nós vamos evangelizar o mundo nesta geração. No meio, vindo do iluminismo, no meio do progresso teológico liberal, nós vamos fazer o Congresso Mundial das Religiões e vamos alcançar a paz mundial. Então, essa é a crença de que se tinha. E o que esses teólogos estão anunciando é, bom, esse progresso não vai vir e deu ruim. Como o Brunner gosta de colocar, a noção de progresso humano ela é antagônica à ideia de esperança cristã. Ou você acredita na esperança cristã, ou você acredita no progresso humano, as duas coisas não dá. E aí eu ia comentar que isso já ajuda a derrubar alguns estereótipos até mesmo da teologia liberal. Porque, assim, bem no senso comum aí de discussão na internet, às vezes a gente vê que a teologia liberal ela surge porque as pessoas queriam liberdade para pecar, porque nega as escrituras, nega as doutrinas básicas, mas é exatamente o contrário. Os teólogos liberais alemães eram profundamente, entre várias aspas aqui, conservadores em termos de família, em termos de estrutura social, porque esses caras estão ligados com essa teologia ocidental, e aqui eu estou usando ocidental não para diferenciar cristianismo das igrejas ortodoxas orientais do catolicismo e protestantismo, mas dentro de um projeto de criar uma identidade de uniformidade à Europa depois da secularização, depois da reforma protestante, que vai depois incluir a América do Norte, de chamar esse tipo de sociedade de Ocidente, que é pautado pela razão, pelo progresso científico, pelo capitalismo industrial e por uma democracia liberal burguesa. Quando a gente vai para o período que o Alex falou do entre os tempos na Alemanha, que é a República de Weimar, existia esse mal-estar que, de forma geral, entre conservadores e progressistas, estou fazendo aspas aqui na tela, se sentia que a República de Weimar era um estágio intermediário para alguma outra coisa que viria. Seja, por exemplo, se a gente for pegar o Paul Tillich, que era mais socialista cristão e achava que uma sociedade cristã de partilha pudesse vir depois de Weimar, ou então alguns teólogos mais críticos, como Immanuel Hirst, que foi apoiar o regime nazista depois, de dizer que a democracia é um sinal da fragilidade
fragilidade da modernidade e que era preciso vir um tipo de governo que desse plenitude a esse espírito alemão que o Alex estava comentando mais cedo. A mesma coisa nos Estados Unidos. A gente já falou aqui no episódio sobre fundamentalismo que o debate entre modernistas e fundamentalistas era sim um debate doutrinário, mas não era só isso. Muito mais do que a inerrância bíblica, a inerrância foi debatida porque ela legitimava também projetos de um Estados Unidos moderno. Então isso tudo está em jogo aqui. E esses teólogos ligados à neortodoxia, eles são mais ou menos críticos a essa noção de civilização ocidental, de progresso de dentro. Eles estão criticando de dentro por conta de experiências diversas. Eu citei o Paul Tillich agora há pouco, ele por conta de experiência de guerra, o Calbart por conta de experiência da igreja dele na guerra, o Niebuhr por conta do pastoreio dele numa igreja, numa comunidade operária em Detroit, que até hoje é uma cidade violentíssima e com altos índices de diferença social. Então essa experiência deles nas margens da sociedade ocidental vai fazer com que de dentro desse arcabouço da teologia ocidental, eles vejam que tem alguma coisa errada. E essa coisa errada é a vinculação entre uma convicção teológica e um tipo de sociedade ideal que não se materializou. E, aliás, pelo contrário, ou melhor, ela se materializa trazendo não a civilização, mas a barbárie para muita gente. Caraca. Como eu não participei do podcast sobre liberalismo, eu vou aproveitar esse começo para falar algumas coisas sobre isso, né? Bem nessa toada que o Léo trouxe aí, né? É claro que nós não temos, assim, uma veia liberal na nossa formação aqui nós 5, né? Mas realmente a gente hoje olha para o liberalismo colocando o liberalismo em oposição à ortodoxia, né? E isso não é de hoje, o próprio Brunner vai fazer essa oposição na teologia da crise, né? Ele vai chamar o fundamentalismo americano de ortodoxia e o liberalismo, ele vai dizer que sequer era cristianismo, né? Não foi só o Martin que falou isso, o Brunner falou também. E aí, mas no momento em que o liberalismo se desenvolve no século XIX, no início do século XX, não era esse tipo de oposição que eles viam que eles estavam fazendo, né? Era um tipo de oposição a todo um movimento que não dava lugar para a fé, não dava lugar para a religião, não dava lugar para o cristianismo, não tinha mais lugar para isso. Então eles falaram, não, tem lugar. Então eles vão elaborar isso dentro de certos pressupostos da razão e filosóficos que foram colocados aqui também pelo Vitor. Então, eles não eram os inimigos do cristianismo, como às vezes pintam hoje em dia, né? Pelo contrário, eles viam até, em certa maneira, defensores do cristianismo para um mundo que mudou e que outro tipo de cristianismo anterior não tinha como viver. Só que aí, quando desemboca nessa crise que o Leonardo colocou, que o Léo colocou, a gente tem, então, esse problema, né? Que vai levantar dessas margens aí, essas outras vozes apontando como que essa imanência toda que o Alex botou aí, né? Que é essa raça, né? Esse povo, a igreja, a revelação aqui no meio da sociedade, como isso nos levou a, na verdade, ignorar completamente qualquer tipo de possibilidade de uma alteridade divina para uma mudança e uma relevância da teologia, né? Então, de certa maneira, ainda que a ortodoxia seja criticável por vários motivos, ela buscou encontrar um lugar para a teologia ainda dentro do pensamento, dentro das universidades, dentro das ciências. Para que serve a teologia aqui? E acusando o liberalismo de vocês, na verdade, simplesmente disseram, realmente a teologia não serve para nada. A gente está mais preocupado com a antropologia aqui mesmo, né? Não, ainda tem um lugar para a teologia, né? Então acho que a importância vai por aí. Alguém deve estar pensando, gente, mas peraí, isso aí não é o fundamentalismo que fez? É verdade. Onde é que o movimento fundamentalista tá nessa história aí? Porque a gente tem a teologia liberal, e nós temos um episódio maravilhoso apresentando o que é a teologia liberal, e aí a gente agora tá falando de uma neo-ortodoxia, e entre outras coisas é uma reação ao liberalismo teológico. Mas e aí o fundamentalismo, onde é que ele tá nessa discussão toda aí? Que a gente tem também um episódio maravilhoso sobre o fundamentalismo. Eu diria até mais, Cacau. A neo-ortodoxia, ela é, num certo sentido, responsável por trazer a Bíblia de volta para a conversa. Além de trazer a teologia de volta para a conversa, a neo-ortodoxia, ela traz a Bíblia de volta para a conversa, e ela traz de volta para a conversa também a confessionalidade. Até mais que a Bíblia, se duvidar, hein? Porque acho que isso une quase todo mundo, né? Exato. Meu Deus. Eu acho que a gente pode se aproximar dessa questão de várias maneiras diferentes. Então eu quero começar, né? Justamente para os meus colegas irem me corrigindo depois.
é o seguinte, tanto o fundamentalismo quanto a neo-ortodoxia são reações ao que a gente pode chamar de modernismo. Não vamos chamar de liberalismo, porque não era exatamente esse conceito, pelo menos para os fundamentalistas. No linguajar neo-ortodoxo, a coisa é um pouquinho diferente. Mas eles vão chamar dos modernistas, né? Para os fundamentalistas posteriores, depois dos fundamentals, lá, a galera já mais para frente, modernista vai ser todo mundo. Vai do von Harnack, ou antes até vai do Ritschl até o Barth ir pra frente, entendeu? Mas, no início, quando o Barth não tinha nem começado a escrever ainda, os fundamentalistas estavam indo contra os chamados modernistas, que era muito da teologia liberal. Mas, em grande parte, a abordagem da Bíblia que os fundamentalistas fazem leva a uma reação diferente da reação da neo-ortodoxia, tá? O fundamentalismo vai afirmar, de certa maneira, o lugar da Bíblia nas suas afirmações históricas. Então, o problema entre história e teologia é resolvido de maneira diferente entre fundamentalismo e neo-ortodoxia. Para o fundamentalismo não vai ter diferença. História e Bíblia estão completamente juntos, então a Bíblia acaba sendo um testemunho privilegiado da história, porque diferente de outros documentos ela não é, né? A neo-ortodoxia não, ela vai dizer assim, não, tem um texto maravilhoso do Karl Barth no Palavra de Deus, Palavra do Homem, que ele fala isso, né? Fala assim, se você quiser procurar história na Bíblia, você acha, mas não tem só história na Bíblia. O que tem na Bíblia? Tem um estranho novo mundo. E aí o Barth dá uma solução que eu considero provisória de separar entre duas histórias, a história da salvação e a outra que eu não vou dizer, porque em alemão é muito difícil falar essa palavra. O Alex fala. Que é Historie und Heilsgeschichte. Historia é fácil, essa é fácil. É a diferença entre Historie, que é a história humana em geral, e a Heilsgeschichte, né? Nossa, mano, eu li essa... Ô, Alex, como é que é essa palavra aí que eu... Geschichte? É history, né? Como é que é história? Que é a história da salvação. History. Mas aí é interessante, porque você coloca isso aqui, uma coisa importante. Já volto lá do Gogart, depois, 1920, aquele artigo lá importante, porque o ferramental histórico crítico não é abandonado por esses teólogos chamados neo-ortodoxos. E essa é a crítica que o fundamentalismo vai fazer à neo-ortodoxia, de que ela é liberal. Perfeito. Porque ela não abandonou o método histórico crítico, ela permanece com esse método. Tanto é que o Gogart vai dizer que não é um problema o método que os nossos mestres nos legaram. O problema é que a palavra que sai da boca deles não atinge os nossos ouvidos porque ela cai no meio do caminho. Ou seja, o que eles estão falando não responde às perguntas que estão sendo feitas. Não respondem aos dilemas. É o que o Barth vai acontecer com ele lá em Zapfenwil, que ele vai precisar responder as perguntas dos paroquianos dele, e ele vai dizer, bom, o que eu vou responder para eles? A crítica do Jesus histórico? Eu vou trabalhar Romanos exegeticamente, vou responder, enfim, ainda a fase kierkegaardiana do Barth ali na primeira edição do Carta aos Romanos, né? Mas acho que quase todos passam por uma fase meio kierkegaardiana no começo, acho que é meio que o momento, depois eles vão amadurecendo, né? Mas a crítica que eu acho que vale aqui a fazer a essa abordagem do fundamentalismo é a seguinte, que ao reagir ao liberalismo por considerar a história em oposição à Bíblia, eles também se utilizam do mesmo conceito, de certa forma iluminista, de que a pesquisa histórica levará a uma confirmação bíblica, entendeu? Os dois colocam uma fé super importante na história, na pesquisa histórica, mas... Sacraliza-se a historicidade, é o que você quer dizer. Exato, e o fundamentalismo desconfia das motivações dos modernistas, mas ele não desconfia de uma boa pesquisa histórica. A neo-ortodoxia vai falar que a pesquisa histórica não leva ao conhecimento da revelação, entendeu? Porque a revelação é uma outra coisa, é um milagre, ela não vai da pesquisa histórica. Então tem seu lugar e ela é importante, aí vem todo esse desdobramento, mas ela não vai até aí, né? Então eu acho muito doido que, de certa maneira, o fundamentalismo mantém um certo racionalismo, contra o qual, até por influência do Kierkegaard também, mas de outros também, né? A neo-ortodoxia vai reagir, né? Vai reagir a esse racionalismo todo. Né? Aí o Cacau explicou a minha entrada. Exato, por isso que eu achei maravilhosa. Porque que a minha entrada foi Paul que dá em Friedrich, dá em Francis. A treta, assim, a gente falou, aliás, a gente não, Alex, dá os créditos devidos aqui, que a neo-ortodoxia, ela não é um movimento teológico, assim, muito coeso como foi o liberalismo ou o fundamentalismo. É um conjunto de teólogos com ênfases em comum. Uma dessas ênfases, o Cacau trouxe aqui. A ciência, de modo geral, e nesse caso em particular a história, ela é incapaz de trazer conhecimento da revelação para efeitos de crença.
Aí cada um da neortodoxia vai dizer se tem um espaço da teologia natural, se não tem, o Barth é o mais reticente disso. Mas, de um modo geral, conhecer história, conhecer filosofia, não nos traz o conhecimento de Deus como Salvador, como Senhor. Isso é um ato de fé. Isso está além da capacidade do exercício da razão. O que acontece é que quando o liberalismo alemão ele vai lá e usa a filosofia do Hegel a ponto de confundir essa filosofia com a própria revelação de tanto de imanência que tem, o fundamentalista reage abrindo mão da filosofia do Hegel, mas abraçando outra filosofia, no caso o realismo do senso comum, do Thomas Reid, lá da Escócia, ou, dependendo do caso, juntando isso com o empirismo do Francis Bacon, e dizendo, como vários teólogos da velha Princeton disseram, que a Bíblia é um conjunto de fatos universais, e como Francis Bacon, a gente tem que apurar fato a fato, que está separado de versículos, e deduzir grandes leis universais sobre o comportamento de Deus. Por que a neortodoxia bate nos dois lados? Porque a treta da neortodoxia é a nossa filosofia é incapaz de dar conta de quem Deus é. A gente sempre tem que usar um cinto de segurança quando faz teologia, e essa galera não está fazendo isso. O que a neortodoxia vai fazer é puxar o freio de mão e dizer, galera, fundamentalista, liberal, se continuar no ritmo que tá, vai fazer a curva e o carro vai capotar. No caso do liberal, já estava capotando. Tem que botar um cinto de segurança, tem que andar no limite de velocidade, senão a gente passa a confundir a nossa filosofia, a nossa teologia, com a própria revelação. E aí, no fim das contas, vai dar no que o Brunner vai falar lá no Misticismo e a Palavra, que a gente faz a teologia por substituta de Deus. A gente idolatra a nossa teologia, a gente adora a teologia e não Deus, porque a gente acha que a nossa teologia dá conta de tudo. Uhum. Eu acho que nesse ponto é interessante lembrar que um dos pontos de virada nisso tudo vai ser a monografia do Barth sobre Anselmo, né? A analogia fidei. Claro que vai gerar, obviamente, as controvérsias sobre qual é o papel da analogia entes, né? A analogia do ser, qual é o papel de uma teologia natural ou não, dentro da teologia, se existe ou não existe, se temos que ter ou não temos que ter, enfim, mas é decisivo porque retoma analogia fidei que vem lá do Anselmo, embora Anselmo ainda, eu diria assim, Anselmo usa muita razão. Eu estava lendo Anselmo outro dia com os alunos e o pessoal disse assim, ele disse que ele vai usar só a razão, mas parece que está bem contaminado pelo texto bíblico, o proslogue e o monólogo. Eu falei, pois então, né, é uma razão contaminada pelo texto bíblico. Mas eu gosto, eu acho lindo. Mas ele disse que ele vai fazer teologia sem o texto bíblico, é puramente razão, mas tipo, as conclusões estão contaminados. E a ideia da analogia fidei... eu acho maravilhoso, também eu gosto. A ideia da analogia fidei é que você faça a teologia que ela não seja referente à estrutura do ser, né? A trindade é trindade porque, veja bem, a água existe em 3 estados. Então é sólido, líquido e gasoso, por isso Deus é triuno. Cara, só pensa que existe plasma, tá? Então Deus é o quê? Quadriuno, porque existe plasma, existe outros estados da matéria. Plasma é a igreja. A gente dizendo isso aí em podcast. Tá, tudo bem. Leonardo Boff, a gente pode discutir num outro momento. O conceito de pericórdice, etc e tal. Ou a Maria e como continuação do Espírito. Mas a analogia fidei, ela diz assim o seguinte, não é na estrutura do ser que nós vamos buscar, ou mesmo, que estrutura do ser é essa? É a estrutura do ser de acordo com Heidegger? Você vai ler Bultmann, por exemplo, né? Outro dia eu tava lendo, Bultmann parecia uma devocional, né? Porque você precisa viver uma vida, meu irmão, longe das amarras do passado, e não pode se prender ao presente, mas lançar-se com fé no futuro. O que é isso? Heidegger. Isso é puro Heidegger, bicho. Presente, passado e futuro ali. Dave Leonardo. Eu não sei, cara. Eu não sei se você elogiou o Dave agora ou se você fez uma crítica, porque o Heidegger, ele é tão ambíguo. Heidegger é ambíguo, serve pra tudo. Estamos avacalhando o Alex, cara. Cara, eu acho que eu elogiei todo mundo. Eu acho que eu quis dizer que, tipo, ainda que a gente queira bater na turma, né, no Bultmann, inclusive, que é o que eu acho que é o que mais apanha dessa turma toda, é super influente para as teologias mais populares hoje nos evangelicais, sabe? Então, pode-se fazer uma crítica disso, mas eu não tava fazendo ainda. Caraca, esse papo tá muito maluco, de coisa que a gente não entende, com essas referências que a gente entende, meu Deus do céu. Não, brincadeira, eu exagerei e estraguei a fala do Alex. Não, foi aqui, maravilhoso, desculpa, maravilhoso.
Gente, a gente deu aquela localizada histórica, teológica, muito legal. Vamos agora pensar em alguns temas, talvez temas teológicos, não sei. Por que então a neo-ortodoxia, né? Eu queria que o Alex falasse então um pouquinho. A gente vai ter um episódio só sobre Barth, obviamente, mas Barth parece ser uma figura muito importante para esse movimento chamado neo-ortodoxia. Mas Alex, tu disse que não gosta desse nome, prefere outro nome, por quê? Eu sigo aqui as 3 fases do Barth, né? A fase inicial dele, que é a fase kierkegaardiana, então uma forma de existencialismo, que vai estar na primeira edição do Carta aos Romanos. Depois ele passa por uma fase chamada dialética, né? Que é a fase que ficou bastante famosa dele, do sim e do não, né? E aí tem textos mais complexos, mais difíceis de ler, que inclusive tem em português. A gente tem a dogmática cristã em um volume, faz parte da fase dialética. E aí a gente vai ter, com o Analogia Fidei do Anselmo, uma virada para o que ele vai chamar de teologia da palavra. E aí ele reseta o programa de uma dogmática e escreve a dogmática da igreja, que temos em inglês e em alemão, não temos em português, que é um treco gigantesco. E ele vai dedicar vários volumes somente para a reflexão sobre o que é a palavra de Deus. Ele vai centralizar o que é a palavra de Deus no Cristo, ou seja, ele vai colocar a cristologia na frente da dogmática dele. Então o acesso a Deus, o acesso à revelação não é, em primeiro lugar para ele, a Escritura, mas Cristo. E a partir de Cristo, a Escritura, a revelação, e aí por diante a gente pode seguir nos outros loci comuns das dogmáticas que a gente já conhece. Mas o acesso é Cristo e a revelação do Logos. Então, quando nós estamos falando de palavra para Barth, nós estamos falando de Cristo como Logos de Deus encarnado e, consequentemente, da palavra que é Ele. Por isso, por exemplo, eu não posso pregar a palavra, mas eu devo pregar a palavra. Porque, por um lado, eu não sou o Cristo, eu não posso conter isso, que não cabe dentro de mim, né? Aqui ele articula um pouco ele é meio contrário à ideia clássica de que o finito é capaz do infinito. Então, aqui ele vai dizer, o finito, nós aqui finitos, não somos capazes do infinito. Então, nós não podemos assumir, às vezes, de Cristo para pregar, ou seja, o natural, o nosso ser, não é capaz de manifestar a magnitude do totalmente outro, né? Daquele que é totalmente outro. Frase que não vem dele, tá? Você vai encontrar lá no Rudolf Otto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um encargo, e o encargo é sermos testemunha, pregarmos, darmos testemunha deste Cristo. Então, como encargo, nós somos obrigados a falar. Nós temos que pregar essa palavra. Então, essa palavra vem a nós de maneira dúplice, como palavra de Deus e como palavra de homens. E é nessa duplicidade que ela precisa ser vista. Claro, tem as suas fragilidades, a gente falar disso também. Óbvio que tem. No outro podcast sobre Barth, a gente pode explorar essas fragilidades. Mas eu acho particularmente interessante para o momento. Questões como, por exemplo, teologia natural em Barth, acho que a gente precisa revisar, à luz do que a gente já passou, já viu e das discussões com o Bruna. Mas, sem dúvida, para o momento, a forte ênfase numa teologia centrada na cristologia foi fundamental. Muito bom, amigos. Reações ou outros temas, né? Ou seja, o que vai diferenciar ainda mais esse movimento, teologia da palavra, né, ortodoxia, do que era anteriormente? Fala, Vitor. Vou aproveitar que o Alex ainda está aqui para ele me corrigir caso eu escorregue. Uma das coisas mais importantes nessa reação frente ao liberalismo especificamente, mais do que meramente uma reação a uma antropologia muito otimista que existia no século XIX, no início do século XX, você tem nesses autores que, entre brigas e concordâncias, eles vão se juntando ali na Alemanha com muitas concordâncias. Então, a gente está falando do Barth, do Brunner, do Bultmann, do Bonhoeffer, do Gogarten, do Turneysen, tem um monte do Niebuhr, que não é a Alemanha, mas que o Léo gosta. Tem a cota. Os irmãos, né? Porque não é só o Reinhold, tem o Richard também. Tem o Richard Niebuhr também, exato. Então, quando você pega esses caras todos eles têm pelo menos alguns traços em comum, e talvez o que venha à mente de maneira mais forte é que nessa reação específica ao liberalismo teológico, é que quando você olha para o liberalismo teológico, existe um projeto de tentativa de ainda existir teologia sem a existência de dogma, sem a existência de confissão.
E a neo-ortodoxia, se essa pode ser a maneira como você usa um nome para reunir todos esses pensadores, e que, na verdade, quase todos eles se agrupam em torno do Barth. O Barth parece ser o ponto focal de quase todos eles. O que está acontecendo ali é um resgate da confessionalidade, é um resgate da possibilidade de dogma. O Barth, essas várias fases do Barth, e aí é onde eu quero que o Alex me corrija se eu estiver lendo Barth muito equivocadamente, mas essas várias fases do Barth, o que elas têm em comum é o dogma, o que elas têm de diferente é a maneira como eu chego no dogma. Mas o tempo todo, esses caras, até o Bultmann, eles estão tentando produzir um tipo de teologia que gere uma confessionalidade, que a igreja possa assumir como teologia sua, que seja possível com aquilo que a gente já descobriu a respeito de conhecimento humano, aquilo que a filosofia já trouxe a respeito do conhecimento, como ela funciona, aquilo que a ciência já trouxe a respeito de conhecimento. Eu não vou abrir mão dessas coisas, mas com tudo isso, como que faz para ainda existir uma dogmática? Como faz para ainda existir dogma? Como faz para ainda existir confessionalidade? Daí, talvez, algumas pessoas se sentirem muito afeitas a dizer, então é um resgate da ortodoxia sem todos os valores da ortodoxia, portanto, uma neo-ortodoxia, uma nova ortodoxia. O ponto é que, embora exista em todos eles algum tipo de resgate de confessionalidade, e um mais, outros menos, não existe um compromisso necessário com a primeira ortodoxia ao fazer isso. Esse é um primeiro ponto importante. E nisso existe uma divergência também com o fundamentalismo. Enquanto esses autores, em sua maioria europeus e de fala alemã, eles estão nesse projeto de resgate de uma confessionalidade que gere uma teologia para a igreja, num diálogo com a ciência e topando abrir mão até mesmo de alguns valores da ortodoxia para isso, o fundamentalismo ele está tentando conformar a ciência ao dogma pré-estabelecido. Percebe como é que a coisa funciona? E isso está rolando lá nos Estados Unidos. Essa reação teológica mais conservadora na Europa, ela tem outros nomes, não é fundamentalismo propriamente dito, ela existe, mas não é fundamentalismo propriamente dito. Então, são reações diferentes ao liberalismo, e do ponto de vista teológico, o Barth talvez seja o ponto focal, sobre o qual outros reagem ou concomitantemente escrevem. O Barth chega, o que é o brilho da tal da carta aos Romanos? O que é a bomba no parque dos teólogos? É o seguinte, eu vou pegar texto bíblico aqui e eu vou, a partir desse texto bíblico, produzir teologia. E teologia dogmática para ser seguida na igreja. Mas a ética... Não, eu vou olhar o texto e vou produzir teologia. Mas a filosofia... Não, eu vou olhar o texto bíblico e vou usar para fazer teologia. Mas a percepção do mundo natural... Não, eu vou pegar o texto bíblico e vou usar para fazer teologia. Essa ousadia de Barth... Vitor, peraí, vamos lá. Agora, não manda eu pro ensino médio. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Tá. Mas é que assim, tu acabou de descrever uma postura que assim, que alguém deve estar pensando agora, gente, mas o pessoal não fazia isso? De olhar para a Bíblia e fazer teologia? O pessoal estava fazendo o quê, então? Não fazia. Bom, antes de passar para o Léo, mas acho que o Léo vai responder melhor do que eu, o espírito da exegese histórico-crítica, que é a exegese que o liberalismo abraça, e que em grande medida, né, a ortodoxia também abraça, mas o espírito da exegese histórico-crítica não é alcançar o sentido do texto, mas alcançar aquilo que existe por trás do texto, tá? Então, Cacau trouxe com bastante exatidão, na minha opinião, aquilo que existe comum no fundamentalismo e no liberalismo, que é uma certa sacralização da historicidade. Então, eu olho para o texto bíblico e por meio da crítica, no caso do método histórico-crítico, eu olho para o texto bíblico e por meio da crítica, eu vou encontrar o que realmente importa, que é o que aconteceu na história. O que realmente importa não é a teologia do texto. O que realmente importa é o que aconteceu na história. É quem foi Jesus de verdade, não o Jesus do texto. Se você quiser aplicar isso na primeira busca pelo Jesus histórico. E quando eu falo da primeira busca, eu faço questão de dizer que é a primeira, porque hoje a gente está na terceira. Então, quando você fala de Jesus histórico hoje, não é disso que a gente está falando. Mas quando você olha lá para trás, no Ferdinand Christian Bauer, quando você olha lá para trás, no William Wrede, no Reimarus, que são teólogos alemães dentro do liberalismo teológico, quando você olha para o texto bíblico, você está olhando para uma fonte primária que é tão confiável quanto qualquer outra fonte primária para descobrir o que aconteceu na história, que é o que é de fato relevante.
Isso é o liberalismo. O fundamentalismo vai dizer que o que é de fato relevante é o que está no texto bíblico, mas não porque o texto bíblico tenha um valor intrínseco, mas porque o texto bíblico confirma aquilo que é histórico. É meio sem querer isso. É claro que eles afirmam que o texto bíblico tem valor intrínseco, é óbvio que eles acreditam nisso. Os fundamentalistas creem nisso com todo o coração, mas o resultado da empreitada deles, de tentar confirmar pelo viés da ciência, pelo viés da história, aquilo que o texto bíblico diz, implicitamente gera o seguinte mecanismo epistêmico. O que está escrito no texto bíblico tem valor porque os mecanismos do modernismo confirmam esse valor na medida em que eu encontro na historiografia a confirmação daquilo que está escrito no texto. E validam, né? O que o Barth vai dizer? E na verdade, o que o Heidegger vai dizer? E, na verdade, o que o Kierkegaard vai dizer? Por isso todos eles tiveram uma fase kierkegaardiana. Todos eles vão dizer assim, tá legal, história, bacana, ciência, é interessante. O conteúdo do texto e o que ele afirma a respeito da espiritualidade tem valor em si mesmo. Dane-se o que aconteceu na história. O Bultmann vai ser mais enfático com esse dane-se do que os outros, né? Mas o espírito... Ele vai quase condicionar a serem diferentes, né? Exato. Não, o Bultmann, ele, no que diz respeito, por exemplo, à busca pelo Jesus histórico, o Bultmann cria uma enorme crise. Porque que Jesus histórico se eu não estou interessado em história, tá? E ali na segunda busca isso vai ter uma grande influência. Mas o ponto é que, assim, essa turma que está formando a tal da neo-ortodoxia, eles estão olhando para a história e para as outras ciências, e eles estão dizendo assim, tá bom, tem o seu valor na historiografia, tem o seu valor nas ciências naturais. Então, se o cara me diz que a mitocôndria funciona de um determinado jeito, funciona, porque tá lá na ciência, ok, beleza. Agora, independentemente disso, o texto bíblico, ele tem um valor intrínseco que não precisa estar conectado com historicidade per se. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o texto de Romanos e eu vou ensinar o texto de Romanos. Interessa se, e essa talvez seja a grande coisa que provoca comichões em nós evangélicos, e deveria mesmo provocar esses comichões, essas coceiras. Mas assim, interessa se essa carta aos Romanos foi escrita de fato por Paulo e um Paulo histórico, dentro desse contexto neo-ortodoxo, entre aspas, pode interessar um pouquinho. Interessa muito mais o conteúdo que está lá e as verdades dogmáticas que eu posso extrair daquele conteúdo. Se foi Paulo mesmo que escreveu, isso é secundário. Para mim não é. Eu também acho, tá? Uhum. Mas o que a neo-ortodoxia traz é isso. E ao trazer isso, o que esses alemães conseguem fazer? Eu estou chamando eles de alemães, embora a Basileia agora fique ofendida. Né? Não só a Basileia, a Alsácia também, né? Exato. E suíços. Sim. Né? Mas assim, esses germânicos, né? Porque eles estudaram na Suíça, eles estudaram na Alemanha, né? Mas o Bart e o Bruno estudaram na Alemanha. Eles podem ser suíços, mas eles estudaram lá. Quando eles fazem isso na prática, o que eles conseguem fazer? Por que esse movimento acaba sendo um movimento tão importante, se é que a gente pode chamá-los de movimento? Entre outras coisas, essa turma se torna tão importante porque, ao fazer essa manobra de se deslocar desses saberes da ciência para a revelação que está no texto, eles possibilitam uma fé que na Alemanha e em boa parte da Europa estava caminhando para a morte, tá? Estava caminhando para a não existência. Tá? Então, eles possibilitam um retorno à dogmática, um retorno à fé, um retorno à espiritualidade, um retorno ao valor do texto. O texto tem valor sim. O que ele diz do ponto de vista transcendental tem relevância. Aliás, o que importa é o transcendental, porque aquilo que é imanente a gente já percebeu que não dá certo. A aposta na imanência deu na Primeira Guerra, vai dar agora na Segunda, todas as atrocidades. A aposta numa teologia meramente ética resultou no mais antiético dos regimes, o regime nazista. O que essa turma está dizendo, e aí eu interrompo essa contribuição que já foi longa demais, mas o que essa turma está dizendo, em alguma medida, é que toda teologia é contextual, mas nem toda teologia é revelacional. Tem uma fala do Barth que é muito legal, que ele fala assim, mas não seria bom se nós tivéssemos uma dogmática perfeita, caída do céu?
Aí ele diz, seria se fôssemos anjos, né? Então, assim, o problema é que não adianta, a gente vai reagir à revelação. A reação à revelação é a dogmática, ela reage à revelação, e por isso ela é provisória, ela é imperfeita, ela é sempre um exercício da igreja de confessar e proclamar, sempre lidando com essa palavra que é a palavra, mas que não é o dogma. O dogma não é a palavra. Então ele reage à palavra e vai nessa caminhada dinâmica, ou como alguns dizem, dialética, né? Nessa relação, né? Agora, só uma coisinha, esse dane-se, né, que o Vitor falou para a história, ele é uma ruptura necessária no momento, mas que teve que depois o pêndulo voltar, tá bom, gente? Então, você pode falar assim, puxa, mas o Bibotalk já falou tanto de história e tal, tá batendo palma pros caras? Calma, na história foi muito importante que, num determinado momento, alguém levantasse a mão assim e falasse, ei, vamos pro texto, vamos para Deus, né? Porque é verdade, a relação histórica importa pouco, mas o texto importa. Então, o que acontece? Em algumas abordagens do texto bíblico, isso vai ter graus diferentes, tá? Como o Vitor falou, o Bultmann vai ser super exagerado nisso. O Barth, em vários momentos, vai ser super exagerado do outro lado. Ele tem um comentário dele de Efésios, que ainda do início da carreira dele, que ele vai dizer assim, olha, porque ninguém mais dizia que Paulo escreveu Efésios, né, naquela época. Aí ele faz toda uma exposição sobre os argumentos e no final ele fala assim, também que... Só o filho dele, né, depois. O filho dele que depois vai se importar com o Efésios de novo. Mas ele... E não é, na verdade, um comentário necessariamente. É uma série de palestras que ele dá sobre Efésios e juntaram como se fosse um comentário. Ele chega e ele diz assim, no final de falar de autoria de Efésios, ele fala assim, mas também o que importa? Se o texto diz que é Paulo, nós vamos seguir dizendo que é Paulo. E pronto. Que é uma coisa que podia ter saído da boca do Barth ou podia ter saído da boca do John Piper, entendeu? Ia dar no mesmo. Eu acho que o pressuposto é diferente, o Cacau. Não, perfeito, por motivos diferentes, completamente diferentes. Ou o ponto de chegada que é semelhante. Exato. Exato, mas justamente por isso, o que acontece? Ele não tá fazendo ele não tá usando de fideísmo para afirmar o que a Bíblia diz. Realmente ele não se importa. Mas como ele vai ter que lidar com o texto, e o texto é aquele, não é outro, então ele diz, bom, não importa, mas eu estou lidando só com o texto. Então também eu não valorizo muito que todas essas argumentações sejam feitas. Para mim acaba pesando mais que a gente agora trate o texto assim, porque eu estou lidando com esse texto. A realidade histórica disso, a história lá, isso me importa menos, né? Então acaba fazendo a mesma profissão sem ser pelo mesmo motivo, né? Tem até aquela anedota de que por existir uma terceira busca pelo Jesus histórico, que é uma reação a essa não história, essa não historiografia, a terceira busca, que é a que a gente está hoje, há quem diga que tem uma quarta, mas vamos falar da terceira aqui, que é mais fácil. A existência de uma terceira busca é precisamente esse resgate, que, pô, história importa sim. Não sejamos tão exagerados. E aí, um dos grandes representantes da terceira busca pelo Jesus histórico é o ambíguo e polêmico N.T. Wright, né? E aí o N.T. Wright, ele tece críticas importantes ao Karl Barth no que diz respeito à historiografia. Uhum. E aí os barthianos, eles em geral, eles falam, o N.T. Wright não entendeu Barth nada. Então, porque assim, de fato, Barth, no que diz respeito ao que ele pensa a respeito de história, é um autor complicado, não é fácil. Mas né? O meu apelo para o Heidegger e para o Bultmann na hora de tentar explicar o sentimento da época desses autores é porque, por incrível que pareça, Heidegger e Bultmann, no que diz respeito a essa questão, são mais fáceis. Quando você diz que Heidegger é mais fácil... Mas a posição... Tais palavras nunca saíram da boca de um ser humano. Mas é que a posição é mais clara. Tem menos fases, né? Mas uma coisa que eu estava dizendo, por que é provisória? Porque lá na frente esse abacaxi teve que ser descascado, né? E é justamente um sucessor da neoortodoxia, que alguns podem até encaixar ainda dentro, né? Que é o Pannenberg, que eu acho que vai dar uma boa resposta. Eu ia falar dele agora, história, negócio aí. Cadê o Pannenberg nesse rolê? Que ele vai dar uma boa resposta para isso. Ele vai dizer que a história importa, a revelação também importa, o dogma importa, e ele vai dizer, a tarefa da dogmática é afirmar a verdade do dogma diante de tudo que se diz verdade. Então, quer dizer, a história diz que aquilo é verdade? O dogma também é verdade. Eles não são verdades concorrentes, eles são verdade. E agora? Então a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Então, Barth estava muito tranquilo em separar essas coisas. O Pannenberg fala, beleza, a gente já separou há bastante tempo, vamos agora trabalhar
a junção, entendeu? Vou voltar lá na pergunta do Bibo, que era ligada ao lance do... Antigamente as pessoas não pegavam a Bíblia para fazer dogmática, então o que está vindo de novo na neo-ortodoxia? Ao voltar nessa pergunta, eu vou esclarecer também o problema de chamar o movimento de neo-ortodoxia, porque isso gera, às vezes, uma confusão com o movimento das ortodoxias protestantes. E esses movimentos são essenciais para a gente entender o que está sendo trazido de novo com o Barth e companhia, né? A turma do Barth. Embora ele não tenha liderado ninguém em nenhum movimento, é só pela piada, a gente deixando bem claro. Qual que é o lance aqui? É óbvio, é evidente que se você pegar qualquer suma teológica, seja do Tomás de Aquino, seja dos escolásticos da Escola de Salamanca, seja as sistemáticas holandesas, alemãs, vai ter um monte de texto bíblico de cabo a rabo lá. A parada não é essa. O que está rolando aqui? Dentro desse movimento da ortodoxia protestante, e já na Idade Moderna, assim, tem uma treta fortíssima entre os filólogos, a galera que manjava de línguas originais, com os sistemáticos e os dogmáticos, seja protestantes ou católicos, era a forçação do texto bíblico para que ele caiba dentro de um sistema filosófico. Essa treta ela é mais antiga do que se supõe com o método histórico crítico. Isso tem desde que existe filologia moderna, desde o Renascimento. Essa questão de um grupo determinado da igreja acredita num sistema filosófico, seja ele o aristotelismo, depois o aristotelismo segundo Tomás de Aquino, que depois vai ter influência entre protestantes também, daí sai os reformados escolásticos, os luteranos escolásticos. Depois, no século XVIII, o sistema de filosofia natural, das leis naturais, e toda a treta entre esses sistemas filosóficos é que se acredita, se toma como premissa que eles explicam a realidade de cabo a rabo. Eles dão conta de entender e identificar o sentido do mundo. Vou dar o exemplo de um documento que eu estudei aqui para o meu mestrado, que é quando, em 1772, Portugal vai fazer uma reforma na Universidade de Coimbra, e lá ainda tinha um curso de teologia. E em todo o manual de reforma do curso de teologia, eles falam que a teologia escolástica não presta. Mas não presta porque, não é porque ela é menos bíblica, mas porque o sistema de leis naturais, da filosofia natural e da filosofia experimental, que é do tal do Francis Bacon, que é do tal do John Locke, que é do tal do Isaac Newton, esse sistema explica melhor o mundo natural do que a escolástica. Portanto, se esse sistema explica melhor o mundo natural, e existe uma religião natural, ou seja, todo ser humano tem conhecimento sobre Deus que parte da natureza, a gente precisa usar essa filosofia para estudar a Bíblia, e, no caso, para defender a doutrina católica. O que a neo-ortodoxia, ou já corrigindo aqui, melhor, a teologia dialética vai fazer é que, primeiro, por essa metodologia dialética, muitos dos problemas teológicos vão ser colocados em oposição. E os títulos dos livros do Emil Brunner vão deixar isso mais claro, que é misticismo e palavra, a palavra e o mundo, Cristo e civilização, são sempre dois opostos, porque eles percebem que, ao assumir, seja o fundamentalismo depois, seja o liberalismo alemão da época dele, seja a ortodoxia antes, quando cada um desses movimentos assume que uma filosofia é a realidade, é a descrição exata da realidade, eles forçam as contradições e as tensões da vida humana, da experiência humana e do texto bíblico para fazer sentido dentro de um sistema filosófico. E aí cai no que o Brunner fala, e eu já mencionei antes, que a teologia substitui o lugar da confiança em Deus. E o movimento que eles fazem de estabelecer os problemas em oposição, essa tensão que o Cal falou alguns minutos atrás, de eu não tenho capacidade de falar da palavra de Deus porque eu sou finito e Deus é eterno, mas eu tenho o dever de falar. Eles escolhem a dialética como método, não porque eles acham que a dialética dá conta da realidade, mas porque é a melhor ferramenta que se tem. Então eles dão esse passo atrás, que é o cinto de segurança que eu falei. Tipo, olha, a Bíblia é uma coisa, o que eu estou interpretando dessa Bíblia é outra coisa. Então eles não assumem que esse sistema teológico que eles estão trabalhando, esse sistema dogmático, é uma descrição exata, um espelhamento perfeito do que está no texto bíblico, como as ortodoxias protestantes, luterana, calvinista e a dogmática católica fez ao longo de toda a Idade Moderna. Por isso que é complicado também chamar um movimento de neo-ortodoxia, porque eles estão rompendo com essa forma de fazer teologia das ortodoxias, que é, olha, existe um sistema filosófico aqui, a gente acha que esse sistema filosófico descreve a realidade com exatidão, se a Bíblia também fala da realidade, então vamos pegar essa filosofia para entender a Bíblia. E nesse processo, para eu terminar, cria-se um monte de etapas do raciocínio
teológico em que a gente sai da palavra de Deus como centro, e que está correto, a palavra de Deus tem que ser o centro. Dessa palavra de Deus, a gente extrai algumas doutrinas que estão ali, alguns conceitos teológicos que estão no texto. Por exemplo, justificação está no texto, santidade está no texto. Então, a gente reflete sobre esses conceitos teológicos do texto bíblico. Dessa reflexão sai o sistema filosófico e teológico, a teologia reformada, luterana, católica, enfim. Desses sistemas saem princípios, desses princípios saem valores, desses valores, e assim a gente vai até a ponta. O que essas teologias, antes da neortodoxia, antes da teologia dialética, vão fazer é fazer um processo linear em que, se você acredita na palavra de Deus, você concorda com o sistema teológico X e, portanto, lá na ponta do processo, você vai concordar com o modelo familiar Y, com o sistema de governo Z, com uma liturgia A, B ou C. Eles fazem esse processo linear. A neortodoxia, ao dizer, nós estamos escolhendo o Kierkegaard, nós estamos escolhendo o Buber, nós estamos escolhendo outro filósofo, eles estão assumindo o rojão de fazer teologia, que é, eu não dou conta de entender esse assunto, então eu preciso da ferramenta do fulano, mas isso tem problemas e eu vou arregaçar as mangas para fazer esse trabalho. Isso o liberalismo não fez, isso o fundamentalismo não fez e não faz. Assume-se um sistema filosófico como descrição exata do mundo criado e, portanto, a relação entre esse sistema filosófico e a interpretação da Bíblia, ela é naturalizada. E aí muitas relações filosóficas e teológicas problemáticas, elas são engolidas e mascaradas com o rótulo de ortodoxia, porque se cria esse processo linear em que, se eu acredito na Bíblia e num sistema filosófico, eu necessariamente acreditarei no que está lá na ponta do processo. E a neortodoxia, ela é que vai botar o pé na porta e dizer, galera, isso aí tá errado, isso está dando problema, porque não é só o nazismo lá na Alemanha. Eu falei que eu sou time Nibo, o Nibo está fazendo a mesma coisa por outras vias que não são as do Barth, para dizer, olha, a gente está justificando com teologia um imperialismo americano aqui. Ele tem a frase dele no livro A Ironia da História Americana que diz, todas as vezes que nós americanos criamos o céu para os nossos cidadãos, levamos o inferno para todos os outros. E com a Bíblia debaixo do braço. Então, por quê? Por conta desse processo linear de pensar a Bíblia, interpretar a Bíblia e fazer teologia. Eu concordo com a crítica do Léo ao termo e realmente cria esse problema mesmo, né? Essa confusão. É por isso que alguns, reconhecendo acertadamente que essa denominação não é correta, fazem uma crítica bastante incorreta na ortodoxia, dizendo que na ortodoxia é neoliberalismo, né? Não faz o menor sentido. Na verdade, é até pior, porque, de alguma maneira, esses teólogos, alguns mais, outros menos, né, vão se ver dentro de uma tradição ortodoxa do cristianismo. E eu já disse isso e repito, né, o Brunner, especialmente no Teologia da Crise, ele se coloca dessa maneira, né? Ele fala, o fundamentalismo tem seus problemas, mas o liberalismo sequer é cristianismo, né? Então ele se coloca mais próximo de alguma ortodoxia, que ele chama eles de ortodoxos, né? Mas o termo tem seu valor por um elemento que é muito difundido entre eles, e eu conheço menos do Bultmann nesse sentido, e eu tenho a sensação de que o Bultmann se afastou um pouquinho desse compromisso num determinado momento da história dele, mas o Vitor conhece mais, ele pode dizer. Mas que outros você enxerga, que é realmente partir de uma afirmação dogmática para elaborar uma reflexão teológica. Então, por exemplo, Barth, vamos dizer, parte especialmente ali no início da ideia da transcendência divina, depois ele vai ter a concentração cristológica, as duas naturezas de Cristo vão ser importantíssimas para toda a elaboração teológica dele, inclusive a soteriologia, isso tudo vai ser muito importante, né? Aquela leitura de Barth da dupla predestinação e tal. Brunner e também vai ter uma ênfase cristológica muito forte até na questão da revelação. O Niebuhr vai falar muito de um princípio da queda, né? E da imago Dei, que é impressionante. Todas essas são afirmações ortodoxas, muito dogmáticas e muito tradicionais do cristianismo, né? Um compromisso que o liberalismo certamente não tinha, eles não estavam preocupados com isso, eles acreditavam que, se eu mergulhar realmente numa pesquisa séria da Bíblia e da história, eu vou conseguir encontrar o que é que está por trás do texto, como o Vitor falou, né? Assim eu vou conseguir, de alguma maneira, recuperar uma espécie de cristianismo original, puro, de alguma maneira, pensando aqui no jeito que o von Harnack caminha de alguma forma, né? Eu vou conseguir encontrar isso e então eu vou poder entender alguma coisa sobre o que é ser cristão, para responder a pergunta que o von Harnack faz, né? O que é o cristianismo, né? Então eu vou conseguir fazer isso. Veja, onde fica o credo aí?
O credo foi uma tentativa de igreja pensar essa fé, né? O dogma perde importância. Então, assim, ainda que eu acho que é muito importante essa ressalva que o Léo colocou, a gente não pode esquecer que estes caras, pelo menos, queriam confirmar o dogma. Não sei se sempre, não todos os dogmas, mas pelo menos eles tinham esse caminho, entendeu? E isso eu acho importante, por quê? Porque hoje é muito comum a gente chamar teólogo progressista de liberal, mas vários deles não partilham com o liberalismo esse método, entendeu? Porque afirmam super categoricamente uma série de coisas do credo, por exemplo, mas tem um pensamento sobre comportamento social que é diferente do cristianismo tradicional, entendeu? Mas na hora que você fala assim, não, mas você acredita na dupla natureza de Cristo? Acredito. Você acredita na trindade? Acredito. Acredita no nascimento virginal? Acredito. E você perguntar, você acredita no que mais? Você acredita na presença real de Cristo na ceia? Acredito. Acredita nisso tudo. E aí depois vai ter uma interpretação sobre o comportamento diferente de uma visão mais reformada, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que essa coisa precisa ser vista um pouquinho. Os métodos são diferentes. É claro que vai ter progressista que é progressista por fazer todo um caminho liberal. E também existe. Mas não é a mesma coisa, entendeu? E nem todo neo-ortodoxo vai ser progressista também, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, tem bastante... em geral é o contrário mesmo. Neo-ortodoxo bem conservador nos costumes, é isso... É essa a expressão. Asterisco no Barth e no Tillich. Tillich merece 2. Não, mas o Barth, ele era conservador nos costumes, né? Mas eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Até a página 2. Galera, pois é, a gente fala em neo-ortodoxo aqui, vocês citaram alguns nomes, né? Barth, Brunner, Bultmann. O Pannenberg já não chega, então, já vai um pouco além, porque... É um herdeiro. Corrige algumas coisas, é um herdeiro. É um herdeiro porque ele é da turma do Moltmann, né? Ele já é da galera... Uhum. Pois é, eu ia citar o Moltmann, então. Alguns colocam Oscar Cullmann, outros não. Até mesmo os Niebuhr também, eles ficam ali eles têm diálogo com essa galera, mas... Até o Bonhoeffer mesmo, se você for pensar... Não, o Bonhoeffer... Ele não paga um pedágio tão grande pra neo-ortodoxia só. Por exemplo, ele era muito fã do Schleiermacher, né? Então... Só que acontece o seguinte, né? No caso do... Mas é um neo-ortodoxo, certamente, né? Eu brinco que o Bonhoeffer é o Barth de pé, né? Ele pegou na ortodoxia e fez, né? O Barth ficou sentado. O Dietrich Bonhoeffer, a dissertação dele de docência na Alemanha, para você ser professor universitário, você tinha que ter uma tese daquelas para sua titulação de mestrado, doutorado. Ela é uma reflexão sobre a questão do ser em Karl Barth. As correspondências do Bonhoeffer com Barth, elas são de fanboy. É verdade. Então, assim, ele não é um discípulo de Barth de maneira nenhuma, ele não é do círculo interno, mas ele é profundamente influenciado, e uma parte do Bonhoeffer ser o Barth de pé, que foi lá e fez, se dá porque Barth o incentivou a tal. Né? Uhum. Talvez uma característica importante desse movimento de neo-ortodoxia que a gente não falou aqui, mas que é tão importante quanto a teologia, a atuação histórica desses atores dentro de um momento crucial no século XX. Todos eles tiveram algum tipo de atuação para lá de relevante no contexto da Segunda Guerra, tá? O Bonhoeffer, obviamente, mais do que os outros, tá? Mas todos eles tiveram, ou na... Não segundo Metaxas, né? Exato. Só lembrar que os que romperam com isso acabaram caindo na irrelevância, né? Exato. Que é o Golgarten. Lá na frente ele até retoma alguma coisa, mas ele fica um tempão no ostracismo por ter entrado ter se aliado aos cristãos alemães, né? Que eram os hitleristas, né? E esqueci o outro, mas são dois, eu tô tentando lembrar. O próprio Bultmann também, ele fica meio tipo... vamos ver o que vai acontecer. Talvez pela amizade dele com Heidegger. Tem isso também, cogito isso. A proximidade dele com o existencialismo acaba
produzindo esse tipo de comportamento. Agora, é importante dizer que quando a gente fala de neo-ortodoxia, é impossível falar dela sem falar da igreja confessante, da igreja clandestina, da igreja que sobrevive na Alemanha apesar do nazismo. Quando a gente fala de neo-ortodoxia, a gente pode torcer o nariz, e deve torcer o nariz às vezes, para algumas das suas afirmações teológicas, mas a gente deve também se lembrar que, se a gente quer agrupar esses teólogos de alguma maneira, uma das coisas que os agrupa é o fato deles serem o carro-chefe da continuidade de vida cristã na Alemanha, mesmo durante o período de Hitler, quando 80% da igreja cristã protestante apoiou o regime nazista. 80%. E o que restou foram seminários clandestinos, igrejas clandestinas, movimentos desses que a gente escuta missionário contar pra gente quando vai pregar em país onde existe perseguição. Foi quem levou a cabo a existência de um cristianismo real na Alemanha foram essas pessoas que eram, em sua maioria, sociais-democratas ou socialistas cristãos de esquerda e que bancaram uma igreja clandestina. Ô galera, o Vitor tá trazendo esses dados aí. Vocês lembrariam, assim, agora queima-roupa, de declarações neo-ortodoxas que hoje seriam canceladas no Twitter? A galera, tipo, por exemplo, Lewis, né? Graças a Deus, o C.S. Lewis nasceu no tempo que nasceu. Jamais seria o Lewis que nós conhecemos hoje, né? Ele seria rapidamente cancelado, boicotado. Então, Bibo, eu acho que pro evangélico médio, assim, que resistiu a todo esse papo que é meio caótico, meio intelectualizado e tá aqui até agora ouvindo, talvez o aspecto mais visível desses problemas doutrinários seja um que é de resultado e não de pressuposto, um que está lá no final e que não está no comecinho do processo teológico, que é o universalismo muito presente dentro do movimento da neo-ortodoxia. E embora textualmente e verbalmente o Barth e o Brunner eles rejeitem o universalismo, os dois façam isso, é inevitável olhar a dogmática da igreja, do Barth, e você não considerar que Barth, se não era universalista, lançava bases para o universalismo. Os discípulos de Barth ao longo do século XX e até hoje, quem se diz barthiano, a maioria são universalistas. Só traduzindo aqui, talvez para quem está fora dessa discussão, universalismo é a afirmação de que todas as pessoas criadas por Deus serão salvas. Então, para alguém que é cristão evangélico, essa afirmação, por si só, uma afirmação que nos provoca calafrios e deveria mesmo, né? Veja só, eu vou insistir. Emil Brunner e Karl Barth, ambos rejeitam textualmente o universalismo, mas pelo menos na obra de Barth, na Dogmática Eclesiástica, existem bases para que alguém afirme o universalismo depois. A maioria dos discípulos de Barth posteriormente serão universalistas. O Bonhoeffer não teve tempo de negar o universalismo que os outros dois tiveram. Ele foi assassinado muito cedo, muito jovem. Mas ele fez afirmações talvez até mais complicadas no fim da vida, né? Sobre igreja. E principalmente sobre igreja, né? Tanto que a galera do ateísmo cristão, eu entendo precipitadamente, mas a galera do ateísmo cristão pega o que o Bonhoeffer fala sobre igreja para falar de um cristianismo bem secularizado, centrado na ética, no bom exemplo. A teologia da morte de Deus. Então, assim, existem afirmações no âmbito da neo-ortodoxia que são muito complicadas para a gente. O existencialismo bultmanniano, na sua interpretação do texto bíblico, olha, é uma manobra intelectual interessantíssima, mas é uma coisa que ofende a nossa doutrina. Não dá para abraçar aquilo ali, entendeu? A gente pode admirar manobras intelectuais que a gente não abrace, entendeu? Simplesmente pela sofisticação da manobra. Mas é isso, é uma sofisticação de manobra. Tal. A própria ideia da demitologização, ela não é o nosso método, né? Mas, considerando uma leitura mais liberal de Cristo mesmo, ela é muito interessante, da maneira de como lidar. Não, ela é muito melhor que o liberalismo. Exatamente. A demitologização, ela é muito melhor do que o liberalismo. Só que não dá pra gente abraçar de jeito nenhum, assim, né? Eu acho que hoje em dia, acho que não tem muito esse, né? Eu não vejo muita gente assim. Muita gente, o Bultmann é muito importante, muito relevante. Agora, o método exatamente assim, não sei se vocês têm Não, eu acho que a gente não vê muito Bultmann
porque a gente não está nos círculos que são mais bultmannianos, mas ele ainda... Não, ele é muito relevante, O que acontece? Vamos lá. Comparando o liberalismo com Bultmann, para gente, para pelo menos eu explicar o que eu quero dizer, que demitologização é melhor do que liberalismo, mas ainda não é algo que a gente abrace, tá? O von Harnack, que é esse clímax do liberalismo teológico, o que ele queria? Ele queria a proclamação separada do dogma, tá? Ele queria o querigma, a proclamação, sem o dogma. Então a gente vai proclamar uma certa ética, talvez. A gente vai dizer aquilo que é bonito e aquilo que vai nos levar ao progresso. A proclamação é a proclamação de um progresso humano, que eu posso olhar para a figura de Jesus, eu posso olhar para o texto bíblico, eu posso olhar para o desenvolvimento histórico do cristianismo, e eu vou proclamar esse progresso. Esse é o querigma, a proclamação. Querigma é proclamação, separado do dogma. Dogma não presta, tá? Isso é o von Harnack, é o liberalismo, tá? O Bultmann, diferente disso, quando ele começa o projeto de demitologização, o que ele está querendo? Ele está querendo alcançar a proclamação que existe no texto por meio de limpar a área, porque o mito que tinha significado para o primeiro século não tem significado para nós. Então, o que eu faço? Eu interpreto o mito. Ao interpretar o mito, eu descubro qual era a proclamação do primeiro século, jogo o mito fora, fico com a proclamação abstrata que pode ser proclamada agora no século XX. Nós estamos no XXI, o Bultmann estava no XX. Então, fico com a proclamação que pode ser proclamada no século XX, e a partir dessa proclamação, eu posso, então, fazer dogmática. Então, nesse sentido, Bultmann é muito melhor do que o liberalismo teológico, tá? E a proclamação que pode ser proclamada hoje em relação à crise existencial humana que ele meio que estendia para a humanidade, né? Isso. A relação da crise do primeiro século com a crise atual. Né? Exato. Então, assim, Bultmann, ele tem uma autopercepção. Isso não sou eu dizendo, tá, gente? E não é Bultmann dizendo também. São bultmannianos que interpretam o que Bultmann escreveu, tá? Mas a impressão que dá é que Bultmann tem uma autopercepção um tanto missionária, uma espécie de noção a respeito de si, em que eu pego esse mundo em transição que a gente está vivendo, epistemicamente em transição, e eu vou resgatar a mensagem de Jesus para que ela ecoe no coração de quem vive essa transição hoje. Para isso, eu elimino a mitologia que não faz sentido para essa pessoa hoje. Essa é a tal da demitologização. Mas a demitologização, ela está atrás de uma proclamação, ela está atrás de um querigma. Então, enquanto von Harnack está buscando a proclamação dele num ideal de raça, num ideal de ocidentalização, numa colonização, literal, numa colonização literal. Eu não vou saber o nome em alemão, é uma pena que o Alex não está aqui agora nesse momento, né? Mas os projetos missionários alemães do final do século XIX, do começo do século XX, eles eram literalmente projetos de colonização, no nome. Especialmente ali na Namíbia, se eu não me engano, que tinha uma colonização forte alemã ali. Teve até um caso de genocídio que, assim, por conta do tamanho que foi o genocídio judeu na Segunda Guerra, ele acaba até sendo ofuscado, mas tem uma militância forte de imigrantes de ascendência alemã na Namíbia, que são negros africanos, por conta desse projeto de colonização que incluía essa legitimação teológica aí. Então, enquanto von Harnack está buscando querigma nesse desenvolvimento histórico, talvez um tanto hegeliano e talvez até um tanto positivista para a gente fazer a comparação com o Brasil, vamos trazer aqui para nós. É anacrônico e equivocado chamar de positivista, tá, gente? Aqui é mais uma brincadeira e provocação minha. Mas é nessa história e desenvolvimento do Ocidente que o von Harnack vai procurar querigma, vai procurar proclamação. O Bultmann não. O Bultmann vai procurar no texto. A questão pra gente, que é complicada, ele vai procurar no texto, tentando tirar do texto o mito. E para nós, e isso talvez seja muito importante dizer, para nós isso não é problemático apenas do ponto de vista da afirmação de uma visão elevada do texto, de que, poxa vida, o texto é verdadeiro, onde viu chamar o texto de mito. Para nós é importante uma oposição ao Bultmann nesse sentido, agora, não só por causa disso, mas também pelo fato de que esvaziar a Bíblia das suas linguagens, e mito talvez seja uma delas ali na cabeça do Bultmann, é desenriquecer o texto bíblico, é abrir mão
daquilo que ele tem de belo. Então, se Bultmann talvez funcionasse missionariamente, e na verdade nunca funcionou tanto assim, embora as palestras de Bultmann e pregações de Bultmann lotassem igrejas e auditórios de faculdade, viu? A igreja ficou vazia por causa de Bultmann, não durante a vida de Bultmann, tá? Mas assim, embora tivesse algum tipo de localização de uma autopercepção missionária de Bultmann naquele contexto, para o século XXI, com o advento de outras respostas à modernidade, como é o caso da pós-modernidade, com o advento do pós-estruturalismo, com o advento até mesmo da pós-verdade, por que não? Esvaziar a Bíblia das suas poéticas, cara, é um erro fatal. Das suas estéticas, das suas poéticas, dos seus vislumbres transcendentais, dos seus milagres. Desnudar a Bíblia disso é tirar, talvez, a nossa maior ferramenta missionária num ambiente pós-cristão, tá? Então, o Bultmann é problemático também por causa disso, não só pela questão de, vamos chamar a Bíblia de mito e tirar os mitos e tal, então a gente tem uma visão elevada do texto, então a gente tem que jogar o Bultmann fora. Tá, tudo bem, mas mais do que isso, enxergar e entender os símbolos, a poesia, e não abrir mão delas é fundamental para o nosso tempo, para o diálogo com a cultura que a gente vive. Você quer entender por que o Dave Leonardo faz tanto sucesso, cara? É que o Dave Leonardo fala de coração para coração. Mas eu odeio o Dave Leonardo. Tudo bem, odeia a vontade, seja anticristão ao odiar. Mas tudo bem não, porque não pode odiar, né? Mas... Por favor, mas, assim, mais amor. Você quer entender o Timothy Keller? O Timothy Keller eu gosto, esse eu admiro. O princípio é o mesmo. Tudo bem, o conteúdo pode ser totalmente diferente, a abordagem pode ser totalmente diferente, mas da boca do Tim Keller, se você quer pregar para alcançar corações, você deve pregar a partir do coração. Olha aí, faz muito sentido, cara, faz muito sentido. E aí, quando você desnuda o texto das suas simbologias relevantes para o primeiro século, você perde um pouco de coração, cara. Entendeu? Ainda que o projeto dele não era tirar essa simbologia, mas era, de alguma maneira, atualizar, né? Não era, você tem toda a razão. Mas eu acho que nesse processo você tem razão também, ele acaba jogando muita coisa fora, né? Mas aí que tem uma coisa que talvez a gente pudesse até pensar sobre tudo que a gente fala sobre teologia, história da teologia aqui no Bibotalk, que é assim, essas coisas todas elas têm um certo lugar na história. E eu acho muito justo que a gente julgue a partir das nossas convicções doutrinárias, dos avanços das nossas pesquisas bíblicas e tudo mais, que a gente julgue as doutrinas e tal. As teologias, né, afirmadas anteriormente e tal. Agora, há algum julgamento que é reservado a Deus só, sabe? Então, por exemplo, né, eu acho muito pertinente, muito correta a crítica que o Barth faz ao Schleiermacher sobre as preocupações dele de lidar com a religião, né? E o Barth vai falar sobre o evangelho como uma sublimação da religião, né? Alguma coisa assim, não sei se é a palavra mesmo. E eu acho interessante a palavra como a sublimação da religião. Eu acho interessante essa colocação do Barth e a crítica que ele faz ao Schleiermacher, que nada é mais desprovido de sentido do que transformar a palavra de Deus numa religião, né? O Barth fala. E eu acho que a crítica é pertinente. Mas muito do lidar da igreja hoje no mundo é influenciado por uma missão do Schleiermacher no passado, de lidar justamente com o coração, entendeu? Muitos teólogos hoje que você vai ler falando sobre teologia paulina vão beber do liberalismo lá atrás, do Schweitzer, por exemplo, entendeu? Especialmente na abordagem da apocalíptica e do misticismo, entendeu? E tudo bem, e tem um monte de afirmações complicadas do Schweitzer, e que a gente pode julgar e até deve fazer isso. Mas essas reações, e a mesma coisa acho que a gente deve lançar para a neortodoxia, que eu quis puxar do liberalismo, que costuma ser o mais pejorativo entre nós, né? Mas a mesma coisa, tem um monte de coisa, né? Por exemplo, eu acho que a visão que o Barth tem sobre a pecabilidade de Cristo é errada. Ele afirma a identificação total de Cristo ao ponto dele ser pecável. Eu acho que ele está errado nesse ponto. Eu acho que é uma interpretação incorreta, inclusive, da afirmação clássica do credo. Mas um monte de outras coisas que foram trazidas e que foram colocadas foram importantes naquele período, inclusive para hoje a gente fazer várias reflexões a respeito de uma infinidade de assuntos. Então, mais de uma vez a gente falou aqui que, né, e o Vitor acho que foi o que mais falou sobre isso,
que a gente tem que ter alguns comichões e que a gente tem que ter algumas críticas, algumas questões que a neortodoxia traz. Mas a gente não pode ignorar que ali tem uma energia, né? Uma força, que é uma força muito importante para o resto do século XX, né? Tillich, ele falando sobre, e eu estou falando Tillich mesmo, né, o Alex não está aqui para me corrigir, hoje ele tem uma fala que ele diz que ele ficou abismado como os alunos do Barth eram apolíticos, né? Como é que pode os alunos do Barth serem tão passivos politicamente, né? Mas aí depois ele diz que foi justamente essa apoliticidade deles que fez com que todos eles não aderissem ao nazismo quando quase todo mundo aderiu, né? Então, veja, né? Hoje em dia a gente falar de uma tirada de campo política da igreja, para muita gente vai soar como uma covardia e tal, né? Mas na hora que a igreja é tomada pelos interesses políticos, é justamente quem disse, gente, vamos tentar entender o que a Bíblia diz por ela mesma, é que vai resistir essa tendência, entendeu? Então essas coisas todas, elas são importantes, e é por isso que existe depois um engajamento real de um cara como Bonhoeffer. Entendeu? Como é que pode ser? O Barth fala que a Bíblia não é direita, não é esquerda, que a Bíblia não é, né, não é nada disso, é outra coisa, é um mundo à parte. Como é que pode ter alguém tão engajado como Bonhoeffer? Ele é justamente engajado por causa disso, né? Então não é uma teologia da apatia, é uma teologia da ação em vários sentidos, né? Então eu acho que essa é uma boa maneira da gente abordar uma série de visões teológicas. Não, se tem uma coisa que a neortodoxia não é apática, ela é uma teologia do patos. Ela é uma teologia do patos, assim, mas muito. Ah, com certeza. Com certeza. Inclusive, tem um texto que eu estava lendo há um tempo atrás que eu achei muito interessante, que tenta fazer uma aproximação do evangelicalismo da teologia do Barth, especificamente. E aí os autores disseram uma coisa muito interessante. Eles falaram não vai assim, queimar cartucho, não vai queimar cartucho. Não, porque depois a gente vai falar só do Barth mesmo. Aqui eu tô falando sobre as reverberações, né? Ele falou uma coisa assim, o grande problema é que a gente é tentado a aproximar essas duas coisas pelo lado errado. Ele diz assim, o evangelicalismo, ele se coloca como uma certa ortodoxia protestante, certo? E é verdade, né? É um tipo de ortodoxia protestante. E uma das suas maiores fraquezas, eu acho, é dizer-se a única ortodoxia protestante. Mas ela certamente se apresenta como uma ortodoxia protestante. E o Barth se apresenta de alguma maneira também como uma ortodoxia protestante. Aí a gente tenta aproximar essas duas coisas, do ponto de vista do dogma, né? E dos princípios evangelicais. E aí eles lá propõem que não, que a gente deveria olhar os dois como teologias da ação. Que Barth é o teólogo, acima de tudo, da ação de Deus, do Deus que age. Eu achei isso muito incrível. Então, como é que você aproxima uma teologia da ação, que é o evangelicalismo, profundamente ética, e um teólogo que fala de um Deus que age? Como é que você aproxima essas duas coisas? E aí eles abrem essa maneira de olhar. Eu acho que é uma boa maneira de olhar na ortodoxia também. Querendo ou não, eles estão reagindo contra uma apatia também da teologia em relação à guerra, por exemplo. Né? E aí eles vão falar, não, peraí, vamos bater um pé aqui, né? Aí tem que trazer o Niebuhr, né? Não tem jeito. Eu vou trazer o Niebuhr agora, pô. Tá na hora, puxar aqui o relógio Ben 10 o Niebuhr. Porque, assim, a gente falou lá atrás que pra neortodoxia meio que assim, a história não importa. E o Niebuhr é exatamente uma exceção, assim, nesse caso. Porque pra ele a história ela tem um papel pro cristão que é muito parecido com a teologia pro Brunner. E encaixa bem com o que o Cacau falou, de perceber o evangelicalismo, a neortodoxia como teologias da ação, principalmente olhando pro lado da neortodoxia, vendo o Deus que age. Porque a neortodoxia como um todo, a gente já falou aqui mais uma vez, é um movimento que tem teólogos distintos com ênfases em comum. Um deles é essa distinção qualitativa entre a finitude humana e a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a transcendência de Deus. E o Barth, ele faz isso a partir da reflexão do texto, partindo do texto bíblico, da doutrina da soberania de Deus. O Niebuhr pega o caminho inverso. Ele vai pela história, pela cultura, pela ética e afirma a fragilidade humana, a ambiguidade moral ao longo da história. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Pro Niebuhr, quando ele vai falar sobre o papel da história, ele vai dizer, olha, uma vez que toda a história ela é moralmente ambígua, e aí ao contrário do que os modernistas e os fundamentalistas queriam fazer nos Estados Unidos, que é encontrar traços históricos de uma nação cristã, ele vai dizer, cara, não dá para fazer isso, porque toda vez que a gente tenta fazer uma ação pro bem, existe uma quantidade de mal que a gente não consegue distinguir. Então a gente pode estar fazendo bem para uma pessoa aqui, mas esse bem daqui a 30, 40 anos, se mudar o contexto, vai virar algo que ocasiona mal para um outro grupo. A gente não tem como saber isso, né? Inclusive, parênteses, isso gera uma das posições problemáticas do Niebuhr para mim, que é na questão da segregação racial, que ele defendia uma coisa mais gradualista. Mas onde é que ainda nisso eu dou crédito a ele? Porque quando ele fala que a história, ela percebe essa ambiguidade da nossa moralidade,
O papel dela, então, é distinguir o que é palavra do homem e palavra de Deus. Então, mesmo quando Niebuhr dá essa, numa carta ao Martin Luther King, essa posição muito problemática sobre a segregação, que é uma posição gradualista, ainda se diz, cara, eu tenho total convicção que posso estar absolutamente errado, porque eu não sei de tudo. Essa posição metodológica da neortodoxia de puxar o freio de mão, botar o cinto de segurança e separar o que eu estou falando da palavra de Deus, mesmo que a gente, depois dos tantos anos que eles já escreveram, a gente veja que eles estão errados, eles assumiram o rojão e deram a cara a tapa, nesse sentido de, olha, se eu deixo isso explícito, como Niebuhr deixou na carta do Luther King, ou implícito, ou seja, se na minha metodologia eu digo que estou escolhendo uma filosofia, eu digo que estou escolhendo uma abordagem, isso muito teólogo não faz. Então isso dificulta ou traz mais problemas na hora da gente avaliar o peso relativo da virtude das posições desses teólogos do passado e a validade delas ainda hoje. E aí, nesse sentido, por essa virtude, né, acabou, eu acho que indiretamente, a minha percepção, virando um vício na teologia depois da neortodoxia, é que o Fontana trouxe lá atrás, ao fazer essa abordagem de vamos colocar o cinto de segurança e dizer que a gente está escolhendo falar de um jeito, que isso não é a Bíblia, que isso não é a revelação, eles estão implicitamente dizendo que toda a teologia é contextual. E depois disso, depois da neortodoxia, quando surgem as teologias contextuais, um grande número delas vai dizer, beleza, se só existe teologia contextual, então eu vou pensar teologia para o meu contexto, como eu recebo a Bíblia no meu contexto, porque eu não tenho mais acesso histórico ao contexto da escritura. Então, se a minha teologia ela vai lidar com o problema da pobreza, eu vou escolher Marx e acabou. Se a minha teologia vai lidar com o problema do corpo, eu vou escolher Foucault e acabou. Então, de forma positiva, afirmando essa vinculação filosófica que a neortodoxia está fazendo, eu estou dizendo positiva no sentido de a neortodoxia escolhe uma filosofia porque ela é um meio... Afirmativa, né? Ela é um meio para chegar numa conclusão que nós não temos acesso na nossa condição. Nessas teologias contextuais é no sentido de potencializar a escolha que se faz teologicamente. Eles vão cair num erro que a ortodoxia estava tentando evitar a todo custo. E aí, para mim, é um outro cara que ajuda a resolver, que é o Newbigin. Que é, não, se só existe teologia contextual, vamos dar um passo atrás e tentar entender o mínimo do contexto da Bíblia, porque é ela que norteia a nossa percepção do nosso contexto. Então, não dá para ficar só com um lado dessa ponte. Mas isso já é papo para outro episódio. O que eu quero ressaltar aqui é que de tudo que a gente está falando, de problemas da neortodoxia, lacunas do diálogo entre os evangelicais, que somos nós aqui, o que eles têm de um enorme mérito é que eles já deram as pistas de onde eles possivelmente poderiam estar equivocados, porque eles se assumiram nesse lugar de finitude, de, olha, Deus é o outro, eu não tenho acesso a esse Deus com a minha filosofia, com a minha teologia, então eu vou ficar nesse lugar aqui que eu tô, nessas escolhas que eu tô, e vocês avaliem aí da forma que quiserem. Uau, gente, isso aqui era... A gente ia estar numa mesa, tomando água com gás e limão, entendeu? Mano, sensacional. Galera dando superchat de 100 mil. Essa questão da alteridade que o Léo colocou, talvez seja uma questão que a gente abordou até muito pouco para um podcast que trata teologia dialética, da crise da palavra ou da neortodoxia. Uma das coisas, assim, que para os meus alunos, quando eu falo sobre neortodoxia, cara, se não entendeu nada, entenda isso. O liberalismo fez uma aposta no ser humano. E não foi só o liberalismo teológico. A modernidade, de maneira geral, o faz. Fez uma aposta no ser humano. Do ponto de vista teológico, o que isso significa? Significa imanência. Ou seja, aquilo que Deus criou, o ser humano, tem muito de divino nele. E, portanto, a gente chega no progresso, sendo humano e demasiadamente humano. Essa é a conclusão ali do liberalismo teológico. É uma aposta na capacidade da humanidade de produzir uma espiritualidade positiva, inclusive. A reação neo-ortodoxa é responder de uma maneira muito bartiana, não. Tá? Não, o ser humano não chega lá. Ele não chega lá sozinho. E aí, a resposta bartiana, que todos os outros vão circundar em torno dessa resposta, em alguma medida, é dizer o seguinte: o ser humano não chega lá, precisa de revelação, e a revelação é um milagre. Então, porque eles são liberais e tal. Ele é um liberal esquisito, porque ele acredita em milagre para começar a teologia. A teologia dos neo-ortodoxos, ela só começa a partir de um milagre. O início da teologia da neortodoxia é um milagre. Que milagre é esse? É o milagre da revelação de um Deus que é totalmente distinto. O Alex citou o Rudolf Otto, que ele traduz o Barth dessa maneira, mas que é um Deus que é totalmente distinto, conseguir se revelar
a um ser humano limitado, que é totalmente outro e separado desse Deus. E então a neo-ortodoxia, ela vai apostar na transcendência. Enquanto o liberalismo aposta na imanência, a neo-ortodoxia aposta na transcendência e no milagre da revelação, que se dá por essa dupla natureza de Cristo. Por isso, a teologia neo-ortodoxa precisa começar na cristologia e não em outro lugar, porque é na união hipostática, é na figura de Cristo, é na dupla natureza de Cristo que acontece o milagre do transcendental encontrar o imanente, do totalmente outro encontrar o ser humano. E se você quiser entender, né, a ortodoxia, o começo é sempre por aí. O começo é dizer, o ser humano não dá conta, e para que se possa fazer teologia, você depende de um milagre. Que milagre é esse? É um Deus que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente distinto, sem pecado, escolher se revelar para seres humanos incompletos, impuros, falhos e pecadores. E essa revelação ser inteligível. Então, Deus deixa de ser incognoscível e ele tem uma revelação inteligível, isso é um milagre. Então, a teologia ortodoxa, ela sempre começa com o milagre da revelação, que se dá por meio da figura de Cristo, que faz essa espécie de ponte miraculosa entre a realidade humana e a realidade divina, que de outra maneira estariam separadas. Essa é a... se a gente não pegar nada, mas pegar isso, pô, você já pegou o comecinho do que é esse movimento chamado de neo-ortodoxia. Gente, Vitor, sensacional isso, é muito bom. Cacau, sua palavra final pra gente poder... Foi panorâmico, tá? Foi panorâmico. E aí, também se quiser indicar uma literatura pra galera aprofundar um pouco mais e tal, lembrando que vai ter um episódio sobre Barth, tá, galera? A gente vai voltar um só pra ele. Vai lá, Cacau. E eu deixo a dica que não só Barth merece, cada um do que a gente falou aqui merece uma Meu série. Deus. Eu vou indicar algumas aqui. Eu acho que se você quiser saber mais sobre isso, ir para as fontes originais, né, primárias, é o melhor, né? Eu sempre indico que o pessoal leia para entender mais do Barth, mas talvez, não sei se é tão compreensível, porque é meio complicado, o Introdução à Teologia Evangélica, né, que chama Introdução, mas já é na fase final da vida dele, né? Mas tem um outro também, se você já tentou e não achou tão interessante, tal, tem um outro livro dele que eu acho que resume bastante vários dos pensamentos dele, especialmente sobre revelação, que é o Palavra de Deus, Palavra do Homem. Lá ele tem um artigo que chama Justiça de Deus, em que ele vai dizer que todas as tentativas humanas de produzir justiça são torres de Babel, que é bem nessa linha que o Fontana falou, né? De que dizer um não para essa justiça humana, né? Então é muito interessante. Lá também tem o Estranho Mundo Novo da Bíblia, que é, inclusive, da onde eu tiro uma citação do meu livro. Tem que fazer um jabazinho aqui. Então, vai lá. Esse livro vale muito a pena, é bem legal e eu acho que ele é também mais aplicável. Do Brunner, eu recomendaria, tem dois que você pode ler. No Teologia da Crise, o Brunner diz uma coisa que é muito importante também, que vai muito na linha do que o Vitor falou também, que é ou o cristianismo é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo ou não é nada. É um jeito bem alemão de falar também, né? E aí, é muito interessante, porque é bem isso que o Vitor falou, né? É o milagre de um Deus que se revela a nós, né? Então, Teologia da Crise, você vai ver algumas das coisas, é lá também que o Brunner faz essa crítica ao liberalismo, mas tem um outro livro dele que eu gosto mais, que é O Escândalo do Cristianismo, que é um livro sensacional, em que o Brunner, infelizmente, não está muito bem traduzido, e eu não estou aqui fazendo uma crítica ao tradutor, que eu tenho certeza que ele fez melhor, mas geralmente tem que fazer as coisas muito rápidas, então falta um pouquinho de revisãozinha na tradução, mas dá para entender. Em que ele ousadamente dá uma série de palestras numa universidade americana e ele vai pegar pontos que ele considera que o mundo moderno não engole do cristianismo. E ele parte do dogma, ele parte do dogma. É maravilhoso esse livro. Eu acho que é um dos livros que todo mundo hoje em dia devia ler para ter o cristianismo mais corajoso um pouco. Esse foi o livro que me tornou fã do Brunner. Mais fã do Brunner do que dos outros representantes do... Casou com a Bruna, velho. Olha, é tão influente. Foi atrás. Até casei com uma Bruna. O Bonhoeffer tem muito livro aí que você pode ler, né? Não podemos deixar de citar O Cristo e Cultura, do Richard Niebuhr. Uhum. É um livro... Esse eu acho que só tem PDF rolando por aí, tá? Não tá mais editado, não. Da tradução da década de 60 ainda. Se você ler em inglês, ele fez 50 anos, não tem muito tempo, e teve uma edição nova, bonitona. O pessoal lê muito a
abordagem do Carson sobre esse livro, mas vale a pena ler o livro dele, viu? É muito legal. E aí você pergunta assim, tá, mas Olha, se você não é tão inteligente, vale a pena ler o que o Keller fala, reage a esse livro. É muito Uma legal igreja também. Eu centrada, gosto. que é a Eu partir do gosto da reação Carson do também. Keller. Mas esse livro, você pode se perguntar assim, o que tem de neo-ortodoxia isso? Dialético. O título já começa, que é Cristo e cultura, né? O Niebuhr, ele não quer responder o cristão e a cultura. Ele tá preocupado da relação de Cristo com a cultura. Isso é muito neo-ortodoxo, né? Ou melhor, as visões protestantes, as visões cristãs sobre a relação de Cristo com a cultura. É muito neo-ortodoxo isso. Então vale muito a pena ler esse livro. E infelizmente estamos precisando de edições do Reinhold Niebuhr em português, né, Léo? O máximo que tem, tipo, eu lembro que eu escrevi um texto resenhando o livro dele, Uma Defesa Cristã da Democracia, que tá no Medium. Esse livro, ele tá traduzido para o português, mas deve ter 1 ou 2 volumes rodando na estante virtual. Inclusive, um amigo nosso já comprou um, Gabriel, comprou um desses. Filhos de Deus, os filhos da luz e os filhos das trevas, não é? Isso, Filhos da Luz e Filhos das Trevas, Uma Defesa Cristã da Democracia. Mas as grandes obras dele não estão traduzidas, que também tem essa questão dialética, que é o homem moral e a sociedade moral. A ironia da história americana. Também não tá. A Fé e História também não tá traduzido. Tem um outro dele também que é importantíssimo, que é A Natureza e o Destino do Homem, também não tá traduzido. E é um cara importantíssimo aí para relações internacionais, inclusive. Nosso amigo Igor Sabino é fã do Niebuhr. E ele é o teólogo mais influente dos Estados Unidos, né? Isso, não, ele é o maior teólogo americano, não é o Jonathan Edwards, até porque não era Estados Unidos naquela época. Não era o avô do Aaron Burr, é o irmão do Richard Até porque não era Estados Unidos, era Inglaterra ainda. O Niebuhr é o maior teólogo americano. 2, para não ficar aqui, ser mais justo, 2. É isso, eu acho que a minha palavra final era essa, só falar uns livrinhos aí. E o Léo manda bala agora. Tá, já participei aqui dos livros. Eu vou falar uma frase do Niebuhr, né? Ele diz num livro que tinha uma série chamada Teologia Viva nos Estados Unidos. Eu achava isso muito interessante. Chamava um monte de teólogo famoso para comentar a teologia de um teólogo que ainda estava vivo, e aí no final esse cara respondia a todos os outros teólogos famosos. E tem um livro lá, um volume só com o Reinhold Niebuhr. Aí tem o Brunner falando dele. É um fritada teológico, sensacional. Então, aí tem o Brunner falando dele, tem o Abraham Herschel falando dele, acho que tem o Karl Rahner falando dele também, enfim. Na sessão de respostas lá que o Niebuhr dá, aí, nessa parte que o Niebuhr está respondendo, ele fala uma coisa que eu acho que resume bem uma aplicação prática da transcendência da neo-ortodoxia, que é: todos os homens aspiram por valores maiores do que eles mesmos, mas geralmente, quando eles buscam esses valores, eles confundem seu interesse próprio com o sentido desses valores. Por que ele diz que eu estou dizendo isso tudo? Uma lição prática daqui é: não confundamos a nossa teologia com a palavra de Deus. Caraca, olha aí. Gostei disso, hein? Gostei. Eu sou niebuhriano e nem sabia. Não, o Niebuhr é muito legal, você ama ler ele fala coisas que você fala assim, faz todo sentido. O único problema é que também abre margem para às vezes você fala assim, quer saber? Não vou me meter nessa história, não. Pois é. Mas é muito instigante. Eu também sou muito fã do Niebuhr. Não tanto quanto o Léo, mas... Galera, eu acho que uma lição que a gente tira aqui também, outra lição prática de tudo isso, é a gente entender a complexidade da teologia, e às vezes o que a gente tem na internet são reducionismos. Tipo, olha só o que ele falou, pá, não é crente. Galera, não é bem assim que funciona, por isso que é legal você conhecer um pouco da história, por isso que a gente faz esses episódios, que a gente sabe que talvez não vai ter tanta audiência, né? Alguns largam no começo, outros largaram na metade, enfim, mas é porque tá ali, a gente tá ajudando a internet brasileira, teologia brasileira, com a nossa contribuição aí. E, cara, a lição que eu tiro de tudo isso é, mano, a coisa é um pouco mais complexa do que reducionismos, entendeu? Sabe assim, videozinhos de 10 minutos que querem definir um movimento mega complexo, cheio de cores e tal. E muitas vezes a gente faz, né, a gente vê essas análises muito bairristas, apaixonadas, e, cara, isso compromete bastante a análise, né, do movimento. Assim como o apaixonado também, né? Então, assim, por isso que a gente faz episódios como esse, para você entender que é um pouco mais complexo do que só reduzir a uma frase ou outra, sabe? Não, são teólogos complexos, com sistemas complexos, com diálogos complexos, que você pode depois entender, continuar não concordando, como eu acho que ficou bem claro aqui, a postura aqui do pessoal da mesa, né? Porque o pessoal lá concorda, então ouve de novo que você não entendeu nada do que a gente falou aqui, tá? Mas é isso, é entender a complexidade. Fala, Vitor. Para isso, para um debate qualificado, eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha, porque eu jamais imaginaria que isso estaria disponível em português em algum momento, e está, que é o Manual de Cambridge para Karl Barth, tá? Então, se você quer sair
do diálogo ou do debate muito estereotipado, se você quer sair das simplificações, se você quer entender a neo-ortodoxia como dentro dos seus mais variados temas, o Manual de Cambridge para Karl Barth, da editora Aldersgate, tá em português, ele vale muito a pena. Ele é editado pelo John Webster, que é um cara de altíssimo calibre. É uma leitura difícil, tá? É a leitura obrigatória da disciplina que eu dou no Jonathan Edwards. O seminário que eu dou aula não é Niebuhr, é Jonathan Edwards, Léo. Mas é congregacional, aí eu não posso falar, eu dou aula no seminário congregacional, então aí eu tenho que respeitar. Exatamente, então é uma leitura difícil, mas ela é difícil justamente para que você consiga sair das visões estereotípicas, para que você possa entender os contextos no meio dos quais surgem as ideias desses caras. Então, você entender, o cara se tornou neo-ortodoxo, quando no contexto dele não havia alternativa a não ser liberal, você olha pro cara com olhos um pouco diferentes do que partir do pressuposto que ele estava lá na igrejinha conservadora dele e resolveu, então, causar para ter problema com o pastor. Não era isso. Eu falo que é um caminho de volta, né? A galera às vezes cobra, pô, mas eu queria, né? Pô, falta a Bíblia. Eu falo, calma, é um caminho de volta. Ainda não tá no destino da volta. É isso, meus amigos. Muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Cacau. Valeu, Alex, que vai ouvir o episódio depois, mas teve que sair para buscar as crias na escola. A gente volta na semana que vem com mais BTcast, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Você que ficou até aqui, olha, cabeça explodindo. Cacau dando tchau como se a galera estivesse vendo o BT Papo, mas a galera nem... Mas não vai ser com vídeo esse? Não vai ser, a gente gravou no Zoom, cara. O vídeo no Zoom não rola. Ainda bem, porque aí ninguém vai ver a camisa do Vitor. Não, a gente... não, pô, aí agora dá vontade de fazer o vídeo só pra ver a camiseta do Verdão aí. Olha aí, é nóis. Falou o torcedor, né? O torcedor. A ideia foi da editora, mas o marido não contribuiu. Deu um delay, né? A gente ia fazer esse episódio em vídeo, mas o StreamYard não aguentou, né? Tu vê, né? O Zoom aguentou, né? O StreamYard exigiu mais internet aí e a internet do Léo, no caótico Rio de Janeiro, não deu. E tá chovendo pra caramba já. A gente ouve uns trovões aqui, então a internet fica prejudicada mesmo. Tá nóis. Olha aí. É isso, gente. Deus abençoe e continue com a gente. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.